E outra, daí postar o da bomba, né, Mayra? Todo mundo saber que tu vai dar hoje. Ricardo, tem testemunha, Ricardo. Eu vou filmar. Tem câmeras. E vou mandar. Amanhã é só a gente ver se ela tá com a cut mais rosada. Daí rolou, senão... Não, ela anda com uma cutis boa. Acho que ele dá umas Botox, filha, é bombeadas. só Botox mesmo. Ele tá dando umas É o bombeadas. Botox que foi renovado. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Linhas. Hoje nós temos uma convidada muito especial para mim, a Paty. Paty, eu vou deixar que você se apresente. Bom, gurias, primeiro eu quero agradecer porque eu assisti desde o primeiro, melhor, das entrelinhas do episódio e sempre fiquei me imaginando. Então, estou um tanto quanto nervosa. Quem Logo sou tu, eu? Paty, Pois nervosa, é, guria. mas Tu vê, enfim. ó, é que eu sou tímida, bem no fundo. Bem no fundo. Quem sou eu, assim? Acho que primeiramente eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou consultora de imagem, eu sou psicóloga, eu sou de tudo. O que me precisarem no momento das minhas provas, eu sou. Quem me conhece sabe. Então, assim, ó, eu acho que eu sou viva em todos os momentos, né? E o que eu faço de melhor, né, que é as minhas roupas em si, eu tento fazer com que a pessoa sinta todo o amor que eu tenho naquele processo. Então, eu sou uma pessoa intensa. Essa sou eu. Ai, que linda! E quem já fez uma roupa contigo, Sabe Paty, sabe o quão como intenso. é. Desde entrar na casa, né, ser recebida numa casa, ser recebida pela Paty que faz as medidas, vê o teu sonho, vê a tua ideia. Porque tu realiza sonhos também, né, Paty? São vestidos de casamento, vestidos de formatura, vestidos que contam uma história e marcam um momento da vida da pessoa. Eu acho assim, ó, que a gente brinca que a gente é a fada madrinha, né? Mas é que muitas pessoas chegam lá na casa, principalmente, com uma ideia, sabe? E a ideia, ela já tem um rosto, porque são modelos, né? E a gente buscar que a roupa, ela é a tua roupa, ela tem que ter o teu rosto, né? E tu buscar isso e elas começarem a se ver, a se imaginar naquilo, tirando todo aquele conceito do que tem que ser assim e partindo de se olhar e dizer, nossa, essa sou eu. Então isso que é o nosso trabalho, sabe? Que a gente mexe assim, que a gente constrói a roupa de dentro para fora, porque a gente se veste, na verdade, de dentro para fora, né? Porque às vezes assim, eu não sei vocês que tu olha assim, nossa, tem uma pessoa assim vestida teoricamente tão simples, mas ela está tão iluminada, é porque ela está se sentindo maravilhosa. E acontece ao contrário, pessoas tão bem vestidas assim, né? Daí tu nota que aquilo assim, ó, então a construção da roupa, ela é na primeira conversa e ela tem que ser sempre de dentro para fora. E como que iniciou, Paty, a tua carreira no ateliê? Conta pra nós. Então, assim, ó, ela é até engraçada, é tragicômica que a gente fala assim, né? Porque eu sou filha de costureira, né? Que tem uma honra imensa, assim. Sou neta e sou bisneta de costureira. Então, uma geração de costura, assim, ó, é costura na veia mesmo. E a minha mãe sempre costurou em casa, né? As meninas se conhecem, né? Meu pai era doente, então a minha mãe, a minha mãe sempre costurou em casa e nos entremeios eu ajudava, né? Meu sonho era ser professora, né? Fiz faculdade em trancos e barrancos, porque nesse meio termo meu pai adoeceu e aí eu precisava ajudar a minha mãe nas despesas da casa, né? Meu irmão era pequeno e a gente foi assim naquela confusão, assim, e aí nunca esqueço que o meu chefe, né, que era dono da Guaracar, me disse assim, tu vai passar no vestibular? Eu disse, eu vou, eu tenho certeza que eu vou passar. E na época, por incrível que pareça, a pedagogia era 4 por vaga, gente, não era assim, sabe? Ele era concorridinho. E eu disse, eu vou. Daí ele me disse, então tá, então assim, ó, eu vou te ajudar. Ele ligou pro cara e disse assim, olha, eu tenho uma funcionária aqui que é filha de um amigo meu, ela não pode pagar, e ela vai passar no vestibular agora, tu me arrume uma bolsa. Gente, eu fui trabalhar no patronato e nisso assim, ó, trabalhava lá, estudava, levava meu pai fazer a fisioterapia dele e ajudava minha mãe em casa. Mas nesse tempo o seu Luiz já estava acamado, Já, Paty? Porque ele já. ficou quantos anos? 19 anos ele ficou. Vegetativo, que a gente Gente, chama. meu pai adoeceu com 45 anos, vocês têm essa noção? Assim, ó, com 45 anos ele teve um aneurisma, foi no dia 1º, foi exatamente o 1º do ano,
Meu irmão tinha 5 anos. Né? E aí, assim, ó, ele ficou 19 anos acamado. Então, foi uma luta, assim, constante, né? Foi uma luta bem... Mas ele era nosso bebê em casa, assim, sabe? Então, a gente girou, assim, ele nos ensinou muito com isso, né? Essa luta do viver, essa vontade de crescer. Tudo acho que a gente deve muito à doença dele. Então, a gente não pode ver as coisas que acontecem ruim como um puxar, né, de tapete. A gente tem que ver... Exato, você tem que ver que sempre tem um lado bom da coisa. E ali foi. Aí a E volta... ele era um evento, Paty, porque não tinha quem não fosse lá e não desse uma passadinha no Gente, quarto do seu Luiz pra dar um oi. Era engraçado, porque às vezes tinha clientes da minha mãe que chegavam assim, a senhora tem um papagaio? Não, meu marido. Porque ele não parava de falar, sabe? E ele repetia várias vezes. Várias vezes a mesma coisa, sabe? Várias vezes a mesma coisa. E aí Não, eu mas ficava a gente ia lá visitar ele todo sempre. mundo, né? Todo mundo, ele opinava nas roupas, lembra? Ele falava, isso tá feio, isso tá lindo. Ele sempre falava assim, ele era uma figura, gente, assim, ó, era uma figura, e era realmente o centro, né? E aí foi, assim, eu conheci meu marido no hospital, quando fui visitar ele. Né? Isso na eu não verdade, sabia. na verdade, não foi conhecer, tá? Meu marido, meu amor de 15 anos. Eu tinha 15 anos, eu era apaixonada por ele. E aquele cretino dizia que eu era muito assanhada. Assanhada, gente. Sério? Eu não, seríssimo. Não sei de onde é que ele tirou isso, que eu era uma pessoa assanhada, né? Eu era super assim, né? Inclusive, super ainda. Aí foi. E eu reencontrei ele há um tempo depois no hospital. E ele mexe que foi a primeira, porque ele é sempre super CDF, quem conhece ele, assim, ele é, né? Que foi a primeira e única mijada que ele tomou do Dr. Madalosso, porque ele ficou olhando o que eu estava fazendo na CTI, e o professor perguntou para ele 2, 3 vezes, né? E ele não respondeu. Tava pasmo. Aí ele tomou uma mijada e ele disse, pá, não, a primeira mijada que eu tomei na vida foi por tua causa ainda. Aí foi, encontrei ele ali, É depois... bom se acostumar. E depois Vai eu conto ser que essa, sempre assim. gurias, isso aí é outra história, é assim, que é só por Deus, tá? Essa é a minha história com ele, assim. Mas Bem essa aí forte. tem que contar também. Ah, essa né? tem, mas É muito legal. essa é muito legal. Mas é outra. Voltando ao que nós... Aí, assim, aí eu sempre ajudei a mãe, tá? A costurar. E como eu sou muito agitada, já deu pra ver, eu precisava de algo para me acalmar. Eu bordava, que o bordado, ele me ajudava a me acalmar. E as clientes gostavam de fazer uma rematezinha, elas me mostravam e eu fazia. Eu comecei a dar aula, me formei, comecei a dar aula, né? E assim foi, e sempre ajudando, né? Aí, como eu falei para vocês, assim, a escola no qual eu trabalhava, ela era uma escola particular, maravilhosa, que eu amava dar aula. E eu sempre me dedicava muito. Na crise dos 30 anos, aquela crise que tu para e diz, meu, eu tenho 30 anos agora, né? Eu preciso fazer alguma coisa na vida. Ou eu me especializo na educação, ou eu passo para outra coisa. Daí, nisso, a minha diretora, que eu amo, que é a diretora do colégio até hoje, né? Ela sabe que eu gosto muito dela, porque eu acho que ela, para mim, foi, assim, o meu empurrão que eu precisava. Tá? A Márcia Mussini. O colégio é o Menino Deus. Eu trabalhei vários anos lá, amo, assim, um colégio fantástico, né? Aí ela me chamou, botou toda a situação da escola e ela precisava demitir alguém. Daí nós conversamos e chegamos à conclusão que eu seria para a escola, né, ainda assim, a pessoa melhor para sair naquele momento. Aí eu cheguei, eu nunca esqueço, assim, porque é tão difícil tu ser demitido de uma coisa que tu gosta, que eu chorava. Daí eu dizia, gente, mas fui eu que pedi. Por que eu tô chorando? Porque era um momento, assim, sabe, que era um virar de página. É um luto, né? Aí, no outro dia, eu me inscrevi para fazer vestibular de novo. Aí fui, passei no vestibular de novo, fui fazer moda. Na época não tinha moda. Aí eu entrei, gente, eu tinha 30 anos, os meus colegas 17. Aí eles olhavam para mim e diziam assim, não, tu não tem nem ruga. Eu disse, gente, 30 anos não é para ter ruga. Aí a história da moda era muito engraçada, porque eles diziam, tu usava isso? E eu dizia, aham. Quando falou década de 80, imagina, né? Usava. Credo, como é que tu tinha coragem de sair na rua? Eu falei, porque era moda. Exato. Na moda a gente saía. E assim foi. Daí eu fiz 2 anos. E a mãe desta pessoa, né, a dona Zelir Busato, um dia chegou lá na minha mãe e disse assim, o que tu tá fazendo na faculdade? Tu é louca, tu não tem nada que dar. Tu tem que dar aula na faculdade, não ir para a faculdade. Porque o que tu sabe, elas não têm nem noção do que elas estão falando. Daí, mas eu preciso de a titulação. Ela disse, não, mas não é essa titulação que tu precisa. Então, tu vai fazer uma pós-graduação, tu vai fazer o que for. Na época, não existia mestrado em moda. Existia pós. Tinha pouquíssima coisa.
coisa, eu acho, né? Ai, guria, até hoje, sabe? Eu, assim, até bem melhor, mas E até você hoje. terminou, Paty? Terminou a faculdade? Não terminei, porque daí como eu não precisava, porque eu já era formada, eu podia fazer a pós-graduação. Realmente tu foi. Porque eu já tinha o diploma A graduação. e eu tinha tempo de experiência que eles pediam. Então, para tu fazer a faculdade, por exemplo, uma pós-graduação de moda, a primeira que eu fiz foi marketing em moda. Aí tu tinha que ter tempo de serviço que eu tinha, e daí eu acabei comprovando, até a Zelite me ajudou a comprovar esse tempo que eu tinha de moda, e eu já tinha a faculdade de educação. Daí eu consegui fazer. Aí a segunda, daí já foi mais a nível realmente de consultoria de imagem, que daí eu já fiz por uma escola que é de Paris, né, que ela tem a sede em Porto Alegre, a École. Ali eu já comecei essa parte realmente da consultoria de imagem, essa parte mais esse foco mais de estilismo e coisa. Fui fazer desenho em Joinville, aí quando tu começa a catar coisa e vai fazendo, né? Aí surgiu, daí foi, aí peguei a minha indenização da escola, organizamos o ateliê, tiramos a mãe de dentro de casa, que para ela também foi importante, foi outro apartheid, porque a minha mãe e meu pai, assim, o vínculo deles era muito grande, né, por ele ser doente, e ela sair para fora para trabalhar, para ela foi uma vida melhor, mas ela sentia muito aquela coisa de... Eu digo, quando eu tive filho, eu entendi, né? Que tu tá com o filho, tu diz, eu tenho que trabalhar. Tu tá trabalhando, eu tenho que estar com o filho. É aquela cobrança. Então, é isso que ela tinha muito, né? Ela era uma cobrança, assim. E aí foi, né, gurias? Aí a gente foi aumentando o ateliê, saímos para uma casa, depois fomos para uma galeria, e agora a gente construiu. Agora a gente está na nossa casa de costura, né? Que era o que a gente sempre queria, que tem um espaço bem Que legal. linda, né? bonito. Que linda. É lindo, guria. Eu sou super lindo. suspeita, mas é uma casa assim. Acho que ela é uma casa de vó. Que é isso que a gente faz, sabe? Porque assim, ó, É dizem, artesanal. o que tu faz, né? Gente, eu sou costureira. Não tem esse negócio, assim. Porque aí fala, mas é alta costura, a gente sabe, quem estuda sabe que não existe alta costura brasileira, por causa de todos aqueles trâmites que existe, né? Até o meu último trabalho de pós-graduação foi exatamente sobre o que se faz no Brasil, se não é alta costura, né? Que é esse trabalho artesanal, sob medida, o que é isso tudo, né? Porque a gente não tem essa titulação, não pode usar, teoricamente não se pode usar, mas assim, ó, e é isso que a gente faz, assim, a gente transforma, né? Transforma pano em sonho, e é isso. E, Paty, o que é... Desculpa. O que é elegância para ti? Ai, guria, assim, ó, elegância é o portar-se, sabe? É tu entender primeiro quem tu é, o que tu é e o que tu quer do teu ser, sabe? A partir do momento que tu tem uma atitude coerente ao que tu é elegante. Porque não adianta tu pegar uma pessoa e botar a melhor roupa do mundo e ela não se portar naquilo. Sabe? Então, a elegância, ela é, sim, interna, ela tem que ser uma coisa trabalhada e ela não é difícil desde o momento que você se conheça. Eu acho que o mais difícil é a gente se conhecer. Com certeza. E ela reflete na roupa, né, Paty? Ela reflete. A gente estava, assim, para você ter uma noção, a gente transparece, a gente comunica, né, muito mais de boca fechada do que de boca aberta, né? Sabem a regra do 7... 7, 38 e 55, né? 7% a comunicação verbal, 38% é a tonalidade de voz e 55% é não verbal. Então é o gesto, a comunicação. É o gesto, é a maneira de vestir, é a maneira de sentar, sabe? É o jeito que tu olha. É a maneira de olhar, gurias, né? A maneira de olhar, porque às vezes tu só olha... Filho sabe disso, né? Filho dá aquela olhada, deu, né? Eu nunca esqueço, quando eu dava aula, que eu entrava, eu tinha um aluno meu, Augusto, que ele dizia, hoje não dá para falar. Eu não falava nada, no passada dele, que eu dava para dentro, ele já sabia que eu não estava boa naquele dia, sabe? Então é essa comunicação que a gente faz e ela é muito presente. Por isso que quem me diz que vestir não é importante, não está perdendo 55% do comunicar-se. Porque a vestimenta é a maneira que tu tem de expressar. De boca fechada, quem tu é, o que tu quer naquele momento, né? E o que tu vai fazer. Mas, Paty, por exemplo, assim, claro que com ajuda profissional é muito melhor.
Mas se a pessoa não tem condições ou não quer ter uma ajuda profissional para, sei lá, de imagem, de estilo, como é que a gente sabe o que a gente... Sabe O que fica bom na gente, eu acho que o espelho ele tem que ser teu grande amigo, tá? O Eu ia espelho, dizer assim, isso, ó, o espelho. O espelho ele é teu grande amigo. Eu nunca esqueço de uma escola que eu estudei no Mato Grosso do Sul. A outra coisa, tá, gente? Assim, ó, eu fiz uma viagem no Mato, meu pai era meio nômade, tá? Então eu morei no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e eles tinham na entrada da escola um grande espelho, porque não tinha uniforme. Aí o diretor reuniu todo mundo e disse assim, gente, vocês vão entrar e vão dar de cara com o espelho. O que chamar atenção, vocês voltam para casa e tirem. Ele já deu uma lição de moda. Né? Ai, assim, ó, chamou mais... Nunca tinha ouvido um troço desses. Tu viu assim, ó. Né? Um diretor da escola bem diferente, assim, Não, disruptivo. guria, assim, ó, era algo cômico o negócio lá. Mas tinha função. Porque, assim, ó, E bem atual, né? Sim. Muito legal. é uma coisa que é pra, e funciona. Porque, assim, tipo, eu penso hoje, assim, ó, eu vou vir para cá, né? O que eu quero transparecer? Uma seriedade, uma jovialidade, né? São todas moças jovens, né? Então, teoricamente, você é a mais velha, então eu tenho que dar uma pegadinha ao tênis. Tá? Aqui é a minha parte jovem, gente, vocês não têm noção. Aí, essa pegada da moda, né? Vou fazer uma coisa que eu fiz, né? Que tudo foi feito por mim, porque também tem que fazer minha propaganda, e até porque eu gosto de usar o que eu faço. E essa pegadinha, então eu vou construir. Mas, assim, ó, antigamente, como é que eu vi essa minha imagem? Primeiro, eu tenho que me conhecer. Tá? O que eu não gosto? Eu não gosto da bunda. Eu não vou mostrar ela. Tá? Então, existe várias. Um pouquinho mais largo, não muito justo. Vou disfarçar. Mas eu acho que eu tenho um peito bonito. Eu posso usar um leve decote. Muito grande, vai sensualizar. É o momento? É a noite, não é o momento? Né? Então, tudo tem que ter aquela coisa. E o espelho, ele nos ajuda. Sabe? Ele ajuda a fazer isso. Por que eu digo assim, o que chamou a atenção, tu tira? Porque às vezes eu não quero chamar atenção naquilo que está chamando. Sabe? Se eu não gosto da minha bunda e eu tenho uns acessórios de bolsos imensos, é aquilo que vai chamar atenção, que é o que eu não quero. Então eu tiro. Põe Então, uma coisa Nath, ó, põe, né? Pra chamar atenção, né, Nath? põe, e tu chama atenção onde tu quer. Por exemplo, assim, Tá podendo. tu tem assim, ó, a Nath agora tá com a cinturinha, né? Que ela tá se puxando. Esses leves recortes, eles chamam a atenção, sem nada em excesso, mas dá o ar da qual tu tá fazendo, entende? Assim, ó, tu tem que valorizar o que tu tá sofrendo para ter, entendeu? Não, até porque Bom, tu me conhece desde pequena. Eu, quando adolescente, eu sempre fui magra, na verdade. Nunca fui obesa nem nada. Mas, quando adolescente, que eu era super magrinha, jamais que eu ia botar um pedaço da barriga aparecendo, alguma parte do corpo aparecendo. Por quê? Porque eu me achava horrorosa. E então A síndrome do patinho feio, né? aí vem porque autoestima baixa e tal, por N motivos. Mas hoje. E foi rainha do clube, gente. Mas Ainda Eu não sabia disso. Olha só. Rainha Centenário do Cacheral. Isso que ela tinha baixa estima, tá, gente? Com 15 anos. Lindíssimo, vestido azul, Paty, né? Não, era Era rosa, lembra? rosa. Que tinha as rosinhas As assim. rosinhas. Gente, aquele vestido é assim, ó. É um troço muito diferentão, assim. Enfim, e hoje, mais madura, que eu adquiri essa autoconfiança, enfim, investi em autoconhecimento, eu me sinto à vontade de usar. Por mais que o meu corpo lá era muito mais bonito, enfim, né? Muito mais em forma do que hoje. Mas é justamente o autoconhecimento. Eu acho que as meninas, nesse ponto, assim, da sua... Eu tenho uma menina de 15, tu também tem, né? Então, assim, ó, elas têm a licença poética de pingar em estilos diferentes, né? Até para se achar o próprio seu. Aí falam, tu vai fazer consultoria de imagem numa adolescente, vai fazer a colorimetria numa adolescente. Não, a gente não faz em adolescente, porque assim, ó, essa parte hormonal e sentimental, ela é muito grande ainda. Agora, tu tem que testar tudo, né? Tu tem que testar desde do euforismo à depressão, porque é o momento. E depois de tudo isso, tu vai até achar o teu. E não quer dizer que o teu estilo seja aquele que você não possa usar outros.
Ai, meu Deus, a tal da cartela de cor. Quando eu chego com a cartela de cor, penso na Pois pessoa é, que esse fica gancho furiosa. que eu queria pegar agora, Paty, trazendo a questão que a Vocês Mayra me desculpem, trouxe. tá? Se vocês têm, não tem problema. É pra usar, mas eu vou dizer o porquê que Até eu não pra gosto, gente tá? entender isso um aí é pouco legal de mais, falar. porque você é autoridade nisso, né? E porque as pessoas também têm interesse em saber um pouquinho mais, pegando essa questão da elegância, né? Porque eu, assim, o conhecimento que eu tenho é que, por exemplo, dependendo do lugar que você vai, você tem que não mostrar muito a pele, né? Uma reunião, algo assim. Para você nos explicar um pouquinho sobre isso, assim, qual que é a tua opinião, tua experiência, o teu conhecimento sobre essas questões, ou não? Me conheço, me sinto bem, eu tenho autoestima boa, então, assim, permito a barriguinha aparecendo. esse negócio, até pra assim, gente... ó, Qual é o limiar pra da vulgaridade, gente né? ter, porque eu me Eu sinto acho, bem assim, ó, que esse e negócio- vou com a barriguinha aparecendo, mas e aí? Né? Eu vou ser até um objetiva. pouquinho polêmica, tá, gente? Mas eu vou expressar a minha opinião, tá? Que é minha, vocês podem brigar comigo diretamente, tá? Não, eu tô dizendo para quem ouvir, porque assim, ó, né? Eu vou dizer assim, ó, com esse esquema de tudo hoje é permissível, tá? Se eu quero, eu posso. Se eu quero, eu posso. Gente, não é bem assim. Não, a gente vive em sociedade. Não é bem assim, porque a gente vive em sociedade e a sociedade ela ainda requer algumas termos, Regras de né? convivência. Algumas regras de convivência. E ainda bem. Porque assim, tipo, há um tempo ali, ó, eu vou dizer assim, ó, eu fui num casamento, por exemplo, né? E lá se dizia traje social. Dizia no convite, eles estão pedindo, gente. Não custa tu ir com traje social. Então, não é o momento de botar um vestido de malha. Por mais lindo que ele seja, a malha nunca foi e nunca vai ser. É um jersey de malha. Ok, jersey. O jersey, ele é um crepe, ele é um tecido para isso. Agora, bandagem, não é. Nem que tu queira, não é. Então, assim, é um pouquinho de conhecimento que o Google te dá. Não precisa tu ter. Tu põe ali. Põe a foto da tua roupa e vai dizer que traje é, ele vai te dizer. Tá? Hoje eles têm muito disso. Então, existem algumas regras, assim, se eu vou numa reunião e eu vou ser o centro das atenções, eu não quero que as pessoas olhem para os meus peitos, eu quero que elas olhem para a minha boca. É a minha boca que tem que chamar a atenção, é o que eu vou falar. Então, mete um batom Você vermelho. nunca vai ter esse problema. Exato, ela comunica muito bem. Mete um batom vermelho, que eles vão olhar direto para tua Foco boca. na Não boca da tem, gente. não tem. Né? Até eu que não tenho muita boca, né, por causa da minha cirurgia ali, ó, acaba chamando a atenção. Exatamente por isso, porque eu quero que as pessoas vejam o que eu falo, não o que eu visto, entendeu? Então, tu chama a atenção para que tu queres. Mas eu vou sair à noite para achar alguém hoje. É hoje? Olha, a Mayra... hoje! Não, a Mayra tá... A Mayra tá, ela tá dando o recado certo, ela já tá de tomara que caia, você entendeu? Hoje, na nossa produção, junto, o marido da Mayra está nos acompanhando. E ela acho que não vai tu haver viu assim, Mayra ó, hoje, olhem só, vamos analisar a roupa da Mayra, que hoje ela já veio pro crime, tá? O Ricardo Meu, gostou, ele tá sorrindo. Eu vou dizer que o meu pior defeito, gente, pior defeito é que eu sou reparadeira. Reparadeira. Mas é Tá? lógico. Eu reparo, vocês não têm noção que eu reparo. Eu gosto de sentar na festa, na porta. Meu marido já sabe, e virado pra lá. Ele enlouquece. Porque E não é pra ir embora cedo, né, Paty? Não é pra ir embora. Não venham me dizer que eu não reparo, porque eu já digo que eu reparo. Porque não é reparação. Meu pai dizia uma coisa, é pesquisa de campo. Verdade. Tá? Eu faço uma pesquisa. Aí, assim, vamos analisar a Mayra? Olha só, ela tá com uma cor, já é uma cor quente. Quente, tá? O tomara que caia já diz tudo, entendeu? Ele é pra cair. Tá? É para um momento, né? Então, assim, e assim, ó, e os babados, ele é feminino, gente, sabe? O babado, ele dá um romantismo da roupa. Bonitinho. Mas assim, ó, tipo, ela nem pensou em botar uma roupa exatamente com essa intenção. Mas o babado valoriza o peito também, né, Paty? Mas é que o balanço dele, não, o valorizar o tomara que cai em si, mas o balanço, ele é feminino. Ele é romântico, sabe? Então ele dá ele dá aquela sensualidade leve, não sexy, só leve, entende? Então assim, ó, bem no fundo dela era essa a mensagem, tá? Se foi isso, Meu amor. se Hoje foi vai ter. isso que ela quis dizer, Olha, ele tá filmando. Mayra, ele tá filmando porque se
tu disser que não... Ele tem Olha prova. ali, ó. Ele tem prova. Tem prova. Tem 3 câmeras aqui captando isso também. Aí tu vê como a gente Temos várias comunica. testemunhas. Tu vê como a gente comunica. Às vezes não é o que eu queria passar. Ai, mas não foi a ideia que eu queria passar. Mas foi o que deixou. Mas é o que tá por dentro, de repente. Exato. Aí acho. diz, mas só tu que vai ver isso. Não, não é. Não é, porque não a gente é, comunica, né? A não roupa é só comunica. eu que estudo, que vejo, que sabe. Não é. Porque tu vai passar, sabe? Tu vai trazer olhares, tu vai despertar desejos, tu vai chamar atenção. Isso na roupa, sem falar nada. Sabe? Isso são coisas assim, ó, que vai... Sabe só o que faltou nela? Um salto fino. Porque o salto fino é fetiche. O salto fino, ele é fetiche masculino, né? E aí as sexólogas vão dizer se é, mas eu sempre li não que é. sei. Agora, Paty, então a gente faz uma pausa e pede pros 3 homens da nossa produção. Salto fino, é fetiche ou não é? Mas com certeza. Vai dizer que uma mulher assim com um saltinho fino, assim, ó, né? Fetiche eu não diria, mas que adiciona Uma sensualidade. Mas é que adicionar um beabá é fetiche. Fica ali. Ela vai jogar fora, tá bom, que eu vou botar. Foi comprovado agora, então, na nossa equipe de produção, que o salto fino Não, ela tinha que colocar alguma coisa pra dar uma quebrada, porque senão ela tava muito provocante. É. Ela não ia nem É. brincar. Ela não Exato, queria deixar ela tão deu uma- implícita assim, né? Ela é queria dar uma. engraçada É o fator surpresa, gente. Ela em casa, ela já tem na porta. Ela vai tirar assim. Não, na porta ela já vai trocar. Aham. Entendeu? Me esperem. Depois eu mando o look. Mas é isso, assim, sabe, gurias? Vocês viram que eu converso bastante, né? Eu vou aproveitar o gancho para falar que hoje o nosso episódio está sendo patrocinado pela 3. Hoje a gente está tomando aqui... A Nath já se grudou, né, Nath? Eu tô grudada aqui no. A gente está tomando no aqui um maracujá. chá alcoólico. Este aqui que eu tô segurando é de caju e limão. E esse aqui é maracujá e hortelã. É sensacional, gente. Sério, muito bom isso aqui. Muito Ele bom. destrava a língua, viu? Olha aí. É o segredo do Paty, tu não bastidor. toma então, né? Não, tu não Deus o toma, livre. Já viu que eu vou contar segredo de outra. Daí não dá, né? Porque sabe que dentro do... A gente sabe fofoca, vocês não têm noção, em 2 lugares, né? No cabeleireiro e na costureira. A quase todas, né? É algo assim, a gente vai, meu Deus, porque tem as vozinhas que elas têm o dia inteiro para ir lá. Sabe? Elas põem assim, ó, costureira. Aí eu já vou atendendo, eu vou levando para a porta, elas não saem, elas terminam. E sempre querem contar alguma Sempre coisa. tem. E Paty, me diz uma coisa, quem que tu acha assim que são os grandes nomes da moda no Brasil hoje? De estilista. Uhum. Ai, guria, assim, ó, eu amo muito o Ercovitch, né? Acho ele, assim, fantástico. Mas a moda mineira, eu não vou saber te dizer os nomes, porque eles têm uma aglomeração hoje. A moda mineira É. sempre foi muito. E que nesses últimos desfiles, eles são conjuntos de estudantes que estão se mobilizando para criar uma moda brasileira forte, né? E o povo mineiro está muito, as rendas mineiras, né? Elas vêm com muita E Paty, acho força. que sempre foi, né? Eu lembro A alfaiataria, A alfaiataria. a mãe... Porque assim, ó, nós vamos ser bem sinceros, né? O brasileiro não veste o brasileiro, né? A gente já viu isso, a própria, né? Nada contra, tá? Assim, mas a própria Fernanda Torres no Oscar, eu acho que pelo menos num dos looks ela deveria, porque nós temos gente muito boas, sabe? O Lino Villaventura, tem gente muito boa. Ela não usou. No Oscar ou no... Nenhuma das festividades no qual eu li, não posso estar cometendo uma gafe, mas nas que eu li, ela estava extremamente bem vestida, ela optou pelo preto exatamente pelo que ela está levando do filme, né? Eu acho que ela encarou. Olhem aí que tá, vocês viram como a mensagem ela é implícita, né? Ela tá de luto. Em todos suas aparições, ela tá de luto, porque o preto é luto. Sim. E ela encarnou aquilo, ela tá levando de uma maneira maravilhosa o luto daquele filme. Né? Então, vocês viram ela de alguma outra cor além do preto? Não, porque assim, ó, e é uma mensagem, né? Mas ela, do que tu leu, ela não usou nenhum estilista brasileiro. Não. Ela usou um Orides brasileiro. O que fez as joias dela, ele é brasileiro. Não atua no Brasil, mas ele é brasileiro e ele fez todo o design das joias, esse sim.
Não vou lembrar o nome, porque eu sou gurias assim, ó, a menopausa me faz esse mas- decorrer, que eu sou péssima para nome, sempre A gente fui. dá um Google depois. Mas assim, eu até fiz uma postagem no dia que saiu, porque eu achei fantástico dela ter levado o nome do Brasil, pelo menos em suas joias, né? E acho fantástico, porque assim, ó, eu sou bairrista, sabe? Eu acho que a gente tem, sim, gente muito boa, Com certeza. fazendo em todos os seus, em tudo, desde a roupa normal, a própria, né, roupa sob medida, e que poderia, em um dos looks, pelo menos, dar assim, uma chamada, ó, né, foi feito lá por Prestigiar, né, o nosso Prestigiar. país, claro. sabe? Então, assim, e nós temos gente muito boas. E posso, assim, ó, eu realmente não vi nenhum. Tanto que o último ali que ela fez, eu disse, nossa, foi super bem. Foi um Dior, né, que ela usou um preto feito, né, de alta costura, realmente, belíssimo, também todo preto, maravilhoso. E, né, volto a dizer assim, não é uma coisa que... É um Dior, tá. Sim, a gente entende. Mas- Exato. Mas Não ela é? deveria prestigiar o Brasil. Acho que, né, pelo A mão menos de obra assim... daqui, né? E o que tu achou do look da esposa do Trump? Aquele chapéu. Sabia que a gente ia perguntar isso, né? É que assim, eu volto a dizer, olha o que comunica, gente. Assim, ó, eu sou apaixonada por ela, tá? Eu Pela também, Nani, eu acho assim, fanzaça. que ela faz a brincadeira de estilo, que eu disse assim que a gente tem o seu, ela tem o dela, tá? Que ela é clássica. Mas ela brinca entre todos, tá? Eu já vi ela de vários, até de dramática esses tempos. Ela me saiu com uma roupa que era extremamente o estilo dramático. O que é um estilo dramático? São roupas assim... Emo? Mais ou menos por aí, assim, um gótico misturado com emo, aquela coisa assim pesada, que tu olha e tu se sente pesado, sabe? É um dramático. Nós temos muita a geração né? E ela foi numa festa, eu não sei se era temática ou não, e ela tava com um look num preto e prata. Assim que me chamou a atenção. Até se eu não fosse ver o nome dela, eu jamais ia dizer que era ela, mas era ela. Elegantemente naquilo ali, que era até o cabelo, ela deixou ele mais espetado, assim, ela encarnou legal. Então ela tem muito disso. E a roupa tão falada, que ela estava maravilhosa. O que mostra, né? O chapéu já mostra que ela não vai enxergar nada, né? Porque não é o papel dela. Não é. Ela tem que... E ponto. Ela tem que estar bonita, mas ela não precisa ver o que ela não quer ver. E ela mostrou isso. Que ela vai estar sim do lado dele, mas ela não precisa. O que ela não quiser ver, ela não vai ver. E ela deixou bem claro nas entrelinhas. Viu? Ela deixou nas entrelinhas. Ela deixou bem claro nas entrelinhas. E agora eu vou ter que perguntar. E a nossa primeira dama, o que ela quis comunicar com aquela roupa? Ai, posso me abster? Pode. Eu acho que a linguagem não vai a linguagem mas eu vou facial, saber. Não, mas a linguagem facial da Paty agora, assim, ela Sabe entregou que eu me- com o olhar. Nas entrelinhas. Ela deixou nas entrelinhas. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei da Cíntia Chagas. Perguntaram para ela assim, é chiquérrimo falar da primeira-dama? Daí ela disse, não, gente, não é chiquérrimo, é inevitável. É isso aí, ó. E ela disse tudo. Gente, assim, ó, o que eu vejo? Falta uma assessoria de imagem urgente, mas, ao mesmo tempo, ninguém quer se grudar. É isso que eu sinto, sabe? Porque, assim, ó, não é possível que uma pessoa como ela não tenha, né, assessores. Para isso, né? Ou ela não deixa, porque pode ser da personalidade da pessoa, né? Eu quero ser assim. Eu quero me sentir popular, porque o que me parece é que ela quer tentar ser popular sem ser. Eu ia falar, será que não é a ideia dela de imagem que ela tá tentando De, passar? tipo assim, Comunicação, né? Eu quero assim, ó, eu quero ser do povo, tá? Só que eu quero ser do povo gastando 10 mil uma peça. Então, tu já não é do povo, tu entendeu? Então, tu compra na Renner, se tu quer ser do povo, né? Que é onde a maior parte da população compra. Então, tu pega uma peça lá, então quer melhorzinho, sei lá, eu pego, né, uma marca nossa mais próxima, mas se veste de uma maneira mais portável, porque ela é a representante da mulher brasileira. Né? Então, assim, ela está levando isso. E isso não é que nem a gente diz, não é
é tu ir no casamento de vestido de malha, Sim. entendeu? Assim, ó. E não é nem questão partidária, é Não, dela não é, mesmo. Não é, porque assim, ela tem que representar uma camada. Mas eu acho que é isso, que é o papel, assim, ó, que ela quis, que eu acho que ela quer passar, assim, amenizando o máximo possível, né? Porque eu não, meu, eu olho e digo assim, às vezes não é nem a escolha do look, é só o jeito que foi posto, né? É só um ajustezinho que a gente Eu diz acho que assim. se ó. dói mais, deve doer mais ainda em ti, né, Paty? Que Em quem entende um estuda pouquinho, tudo, né? Até tem gente, às vezes eu vejo assim, eu gosto muito de ouvir várias opiniões a respeito do mesmo assunto, porque tu aprende, né? Aprende muito com coisas, quem puxa para A e puxa para B, né? E eu sempre gostei muito de ter esses dois polos e ouvi muito. E nem quem é fiel consegue, tu entendeu? Não consegue entender. Né? Porque a senhora não consegue elencar assim, e nem o estilo dela, porque ela não tem, não mostra fielmente qual é, né? Porque diferente assim da Melanie que brinca nos seus estilos, ela tem o seu próprio que ela mostra, né? Então assim falta isso, mas eu acho que a ideia que ela quer é tentar chegar mais perto dessa população e tendo esses gestos, essas coisas tudo, tentando, né? Mas eu acho também que as pessoas, elas são carentes de ídolos, de coisa assim, de tu admirar. E é um momento que ela teria de Ter essa Atrair admiração. puxar isso, Meu sonho é ser sabe? Evita Peron, né? Então seja, porque essa fez uma transição entre uma coisa e outra de uma maneira maravilhosa. E tem várias outras que tu viu assim, que saiu do lixo ao luxo de uma maneira maravilhosa. Né? E levou gerações, e levou porque eu acho assim que a pessoa, posso estar errada, eu já fui muito pobre em si, né? Eu já comi degustação de mercado, não, acho que assim, ó, não tenho fluidos para dizer porque fez do que eu sou hoje, sabe? Óbvio financeiramente, na verdade, né? Sim, Paty? mas São é que assim, coisas ó, o que diferentes. a gente via que a gente precisava de tu ver que tem gente que deu certo, sabe? E é isso que eu acho que a população precisa. De tu olhar Exato. para a primeira-dama e dizer, nossa, Uma inspiração, né? uma inspiração. Ela nos de representa, comportamento, né? disso, ela saiu dali e tá lá, entendeu? Então, acho que precisa... Mas daí se não é da pessoa, não é da pessoa, também não tem muito, não tem o que forçar, né? Não tem o que Não fazer. tem. É o que a gente fala, que o estilo ele é próprio, né? E que tu não tira, tu pule, tá? Que nem eu, assim, eu tenho clientes minhas que elas são extremamente sexys, né? Elas gostam de mostrar peitão e coisa. Quando elas vão fazer roupa, elas sabem que tem coisas que eu não faço. Eu ia né? te perguntar exatamente isso. Tem coisas- Tu já recusou? Já. Em 2 momentos na vida. Um, que chegou uma mulher linda. Pensa numa Barbie, tá? Ela sentou e ela iniciou a conversa assim, ó. Eu vou no casamento do meu enteado e a mãe dele vai estar lá. E eu disse, tá. Daí já fui pra trás. Oremos! Vamos sentar Já aqui. sentei, já cruzei as pernas, já falei, porque a tal da... Ó a comunicação, né? Já me afastei do problema, né? Aí ela disse, eu quero esta roupa aqui. Jesus. Era literalmente para causar. Não, era um vestido assim, a vácuo. Né? Sereia, mas o problema não era o sereia, ele era todo transparente aqui, ele só tinha umas estrelas aqui, uns... Meu Meu Jesus! Olhei, Deixa ela brilhando. Carnaval? Brilhando. Aí eu olhei e disse, Tapa fulana, sexo. é na igreja o casamento? É na igreja. Sabe, que igreja? A gente tem essa cultura de respeito. Ah, mas não me interessa. Eu quero porque eu quero abafar. Daí eu falei, olha, eu acho... Ela ia, realmente. Eu acho que a gente abafa muito mais, Não sei se sendo no bom elegante, né? A gente mostra muito mais com o corpo coberto do que o corpo encoberto. Olha só. Daí ela olhou assim, por que tu acha que eu tenho... Ela ainda achou que eu estava chamando ela de gorda. Tu acha que eu tenho alguma coisa? Eu falei, não, eu acho que tu é linda. Exatamente por você ser linda, que você não precisa disso. Um simples sereia bem moldado, então com uma abertura, vai ficar maravilhoso em você. Tu não precisa mais. Mas eu pago o que tu quiser para isso. Eu falei assim, mas eu não quero. Tu não está me entendendo. Que é o tipo de roupa que eu não vou assinar uma marca. Que não vai levar. Exatamente. É teu Porque, nome que tá ali, né? Meu Deus, Ainda- quem foi que fez aquele vestido? A Patrícia. Eu disse, porque assim, ó, aqui em Passo Fundo é uma cidade do interior. A gente leva uma vida inteira para construir um nome. E é num vestido assim que eu perco. Exatamente. Ela saiu batendo porta.
Ah, com certeza, né? Furiosa. Imagina. E aí no casamento ela foi? Ela arrumou alguém que fez? guria, Não eu ficou tentei sabendo? procurar a Viviane Ah, inteira. dessa Ela deve ter parte. achado. Ela deve ter achado. alguém. Ela deve ter achado alguém, certamente, né? Ela deve ter, senão ela ia fazer os furos. Ela deve ter achado a sua, né? Porque tem Tem não profissionais e culpo profissionais, quem faça, claro. sabe? Mas eu só faço o que eu acredito. E o segundo caso? De uma mãe de uma menina de 15. Que ela foi que me concorrer com doeu a na filha. alma, tá? Porque assim, ó, eu fiz o vestido, a gente fez um modelo, gente, a menina assim, ela tava encantada. Ela botava os tecidos assim. Aí eu dei o orçamento. E a mãe dela também disse assim, meu Deus, eu vou gastar isso em flor. Quando ela me disse que eu vou gastar isso em flor, eu olhei para ela assim, então vista sua filha de flor. A roupa era dela, da menina, era o sonho da menina. Ela não queria gastar porque ela ia gastar mais em decoração, entendeu? Então, na verdade, o que importava para a mulher era o que ela ia mostrar, não o que a filha dela ia vestir. Ela ainda me disse assim, mas ela é gordinha, então não vai, tipo assim, não vai ficar Meu bonito, Deus, né? coitada da guria. A guria simplesmente assim, Ai, mas pensa bem. né? Então, assim, ó... Além de tu, tua mãe te chama de gorda ali no... Aí, assim, daí tu entende algumas situações, entendeu? Daí, sim, esse também não rolou. Mas eu já convenci, tá? Quem eu não queria fazer, eu fazia. Exato. E agora? Tipo... A Gabi tá me lembrando que a Carol foi rainha do carnaval e ela... A Carol é filha da Mayra, pra vocês entenderem, galera. E na época que ela foi rainha do carnaval, ela tava assim um pouquinho gordinha e ela tinha que fazer uma dança lá, que ela tinha que se mexer muito e eu morria de medo. Eu sonhava com aquilo e eu tinha medo que a hora que ela estivesse dançando a fantasia rasgasse, porque era muito lantejoula, muita miçanga. E eu ia com agulha, com com tudo, linha e com joaninha, com tudo. E aí uma das rainhas teve um problema com a fantasia e daí uma mãe disse, pelo amor de Deus, alguém tem um alfinete, uma joaninha, alguma coisa. E a Carol disse, a minha mãe tem tudo, porque ela tem medo que a minha fantasia estoure. A Gabi tava me lembrando. Mas é bem diferente. É bem diferente. Eu fiz uma vez também numa menina de 15. Até porque a Carol, que é uma coisa que eu admiro nela, embora a pouca idade, ela é segura. Gente, Ela é e sempre segura, ela foi, né? sabe Desde quem ela é. pequenininha. É um encanto. Só fazendo Vermelha, um né? comentário. Ela é Exatamente. Eu tinha muito medo que quando ela entrasse na escola, mexessem com ela porque ela era a única menina ruiva. Ninguém era ruivo. Eu falei assim, vou começar a mexer com ela, dizer cabelo cor de fogo, alguma coisa assim. E aí um dia eu perguntei, Carol, ninguém nunca fez algum comentário sobre o teu cabelo? E ela disse sim. E o que eles falaram? Às vezes eles me chamavam de cabelo cor de fogo, cabeça de fogo. E como é que tu se sente quando alguém fala isso? Eu me sinto maravilhosa, meu cabelo é lindo. Ela mostra pra vocês, né? Né? Eu sou rainha do carnaval, meu cabelo é lindo e aquela autoestima que ela mantém até hoje, que assim, era o meu medo, era ter uma filha assim frustrada, com baixa autoestima. Eu tinha alguns medos na vida que nunca se concretizaram, né? Ainda bem. Ainda bem. Aí às Mas vezes é que eu vocês olho, criaram bem também pra isso. Porque, não, I love you. não, mas não é. Não, eu é acho que verdade. Muito da autoconfiança da menina, Vem da mãe. Vem da mãe. Agora eu vou te dar uma outra certeza. experiência, então. Acho que não. Não? Tá? Acho que não também. É assim, ó. Porque eu tive uma experiência com a minha filha. Né? E assim, tem um momento da vida que a família, sim, ela dá essa base, esse fortalecer, esse concreto de base. Mas tem outro momento que ela vai para o mundo, né? Ela vai para os amigos. E aí tem a maldade. E além da maldade, existe a personalidade de cada um. Mais discreto, mais quieto, mais isso. A minha filha, ali na pandemia, que eles foram cada um para suas casas, ela tinha 10 anos, né? 10 anos. E aí, assim, ela em casa, assim, sempre foi muito feliz e, de repente, ela começou a ver que as colegas estavam se reunindo e não convidavam ela para aquilo. Aí ela descobriu que não convidavam porque o pai dela era médico e o pai dela ia no hospital. E aí o vírus ia vir por ela, tu entendeu? Que daí não adianta. Elas dizendo, só que ela... E aquilo ela começou a dizer, meu Deus, assim, será que a minha família me ajuda? Ela entrou em choque com aquilo.
E ela entrou numa depressão, assim, profunda, mas numa profundidade. Só que nisso, assim, ó, tu vê, eu me considero uma mãe super presente, sabe? E a gente tenta fazer o máximo, né? Bom, as filhas meio que um tempo da vida elas Eram coleguinhas, eram né? colegas. E assim, eu não via aquilo, eu conversava com ela, via, e de repente um dia ela acordou toda cortada. E assim, meu marido estava viajando na época, e aquilo assim, ó, foi um baque. Que daí tu pares, meu Deus, o que a gente fez de errado, né? O que eu fiz, o que eu deixei de fazer? E eu não esqueço que eu tenho um filho mais velho, o Luigi, e ele assim, meu Deus, ele é... Um amor esse menino, ele é uma paixão. Ele é a alma dela, assim. Ele sentou, ele abraçou ela e disse assim, Ju, a minha vida é você. Se não acontecer alguma coisa com você, vai acontecer comigo. Aí ele pegou as roupas dele e disse, onde é que tu vai? Ele disse, eu vou mudar para o quarto da minha irmã. Ele mudou tudo, ele foi para o quarto dela. Eu dizia, gente, agora é um momento que a gente vai se unir, né? Daí ela já fazia psicóloga, tu conhece a Ju, né? E foi assim, daí a gente começou a ver, daí eu disse, eu vou ter que, um momento que eu preciso falar com o pai de vocês. Ele estava viajando num negócio de pedal, que eles pedalavam. Daí ela só olhava e disse, mãe, mas o pai sonha tanto com essa viagem, né? Tu não vai chamar por minha causa? Eu falei, vou, porque ele vai ficar muito mais sentido se eu não contar o que está acontecendo aqui. Gente, eles estavam no Chile, no outro dia ele estava lá em casa, eu não sei como é que ele veio, sabe? Mas ele veio. Eu acho que até foi pelas execuções. Aí assim, a gente, sabe, acolheu ela, daí foi... E isso, assim, foi um processo, né? E a gente juntou, assim, até hoje a gente faz a oração em família, né? Que nos domingos a gente usa, o Luigi está em Blumenau e ele liga, vamos fazer oração! Que legal. Então a gente faz esse momento, assim, para fortificar, né? A parte interna e assim, ó, e dar força. Mas o que eu achei interessante que nos 15 anos dela, ela fez a festa com os amigos e ela pegou o microfone e ela contou tudo isso. Ela contou do que tinha passado. Daí ela olhou para nós e disse assim, sabe o que eu descobri? Que eu tinha uma família. E que eu não, assim, ó, que eu sabia que eu tinha, mas eu não confiava nela tanto quanto. Então hoje eu sei que qualquer coisa que eu passar na vida é só eu chegar aqui. Ai, gente, Ai, coisa eu tô mais emocionada. linda. Gente, assim, foi uma coisa tem como muito... não. Bom, assim, ó, me chamou a atenção porque a Lisete e o Biasi, eles saíram lá de trás, a Lisete estava assim, encharcada, e o Biasi disse, Paty, assim, faz anos que eu tô aqui, eu nunca vi uma declaração de uma menina de 15 anos. Eu ia dizer a maturidade, E, assim, né? e ela contou o processo, daí tinha uns colegas dela do Conceição, que eles olhavam, tia, como é que a gente não viu isso? Porque assim, ó, tu vê o que mais legal, que quem acolheu ela na época foram os meninos. As meninas afastaram, e os meninos iam buscar ela. Velha história enfim, da competição feminina e... E os meninos foram, e tanto que tentava no aniversário dela ali, ela convidou os 2 meninos que não saíam. E eles olhavam e diziam, tia, eu não sabia disso, eu não tinha visto isso. E eu disse, mas da tua maneira, tu ajudou. Tanto que, né, ela Até comentou isso. porque com 15 anos tu não tem nem maturidade para enxergar certas coisas, né? Mas, E assim, muitas ó, é vezes por a isso que eu gente digo assim, também às não tem, vezes, né? a gente faz, sim, o que a gente pode, mas tem coisas que também vêm para nos fortalecer, né? Mas não é só... a gente tem que tirar um pouquinho das costas dos pais, que eu nunca esqueço, que eu dizia assim, gente, eu canso de dizer que tudo é culpa da mãe, né? Dá uma coisa errada, a culpa é da mãe. Eu falei, ô mãe, Como é né? que é? Mas quando dá certo, não é culpa da Não, mãe. é de todo mundo menos Nasce da uma mãe, mãe, tá? nasce uma É o culpa, teu né? filho, né, quando dá algum BO, assim, e é meu filho quando dá tudo certo, né? Não, é por sempre aí, assim. sabe? Daí eu É. disse, gente, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais. Tanto que eu ria, né, com a psicóloga dela e dizia assim, ó, deu pra mim, porque eu não aguento mais ser culpado, tu entendeu? Eu não sou, porque a gente faz o que pode, né? E se não pode, foi o nosso melhor. Não E veio tu faz com terapia, gula, né? Paty? Tu faz terapia? Eu não faço, eu deveria, sabe? Deveria fazer, Eu porque aí tu ia deveria. tirar esse sentimento. Mas assim, agora eu já, sabe, o meu marido diz isso, tem que fazer terapia. Eu falei, coitada da psicóloga. Tá Mas eu aí vou. pra isso. Ai, Tá aí pra isso. Mas eu vou porque muita... A nossa, a minha e da Ju é da mãe também, então tá tudo certo. Mas sabe que, se assim, ó, tá dando eu conta da mãe. gosto muito, né, da psicóloga, mas ela mudou.
Ela chegou um momento que ela me disse, mãe, vamos para ela me ver uma nova visão, porque eu sou uma outra pessoa. Exato. Gente, ela tá outra pessoa. É que muda, né? Muda a situação. Muda o foco, muda a coisa. A e Jude antes era era daí uma ela- agora, daí assim, mas ela tá, eu acho assim, incrível, porque daí ela me dá cada lição, assim. Ela sabe o que ela me disse? Eu disse, "Gente, eu vou participar de um podcast. Mãe, faz assim, treina umas frases de efeito pra viralizar. Pra viralizar. Peraí, Não, Ju, tu muito treinou. obrigada. Agora a Paty vai olhar pra essa Mas câmera frase- aqui pra e fazer vai a falar as frase frases de efeito. É. Vamos lá. Eu espero que tu tenha treinado pra gente Treinou, Paty. viralizar esse programa. Não, gente, Tem um não, momento olha de só, brilhar, ela me vai disse lá. assim, ó, ela me disse, tu tem que treinar umas frases, porque daí assim, eles fazem o corte e viraliza Isso naquela... aí. Ó, tem que ser uma gurias, coisa motivacional. Então, Paty, Isso, motivacional, olha aí. pra ó. aquela câmera, Paty. Ai, eu falei assim, vocês não têm noção do que vocês têm, ou melhor, do poder que vocês têm dentro do guarda-roupa. Tem que ter um corte aí. Eu treinei. E para as mulheres que estão nos assistindo, fala um pouquinho desse poder, porque às vezes elas querem, né? Gente, o poder da mulher, ele está no autoconhecer-se, tá? Eu sempre vou bater nisso. A partir do momento que você se conhecer, você vai poder usar isso para tudo. E vocês não têm noção o poder que a gente tem, porque assim, ó, a gente dobra os homens. Dobra, assim, ó, incrível, né? Eu digo assim, ó, o meu pai sempre dizia, né, que trabalhava com 1000 homens, mas não trabalhava com 2 mulheres. Porque os homens, eles são saco de batata e as mulheres de farinha. Né? Batata tu joga, cai tudo. Farinha tu vai batendo, ela vai saindo, né? Pode morrer batendo e vai morrer saindo. E é isso. A gente tem muito poder, né? E a gente lida muito com isso. E a partir do momento que tu se conhece, tu começa a usar isso, sabe? E as roupas, elas são uma armadura. Porque tu pode sair de princesa, né, a Fiona, rapidinho. É verdade. Né? Eu casei como uma Fiona. Na época não era, Mayra. Era. A Nath foi no meu casamento, né, Nath? É porque eu casei grávida e cada vez que eu ia provar o vestido, a minha barriga tinha crescido. Gente, quando eu entrei, eu parecia Fiona. Ricardo, eu não- parecia eu não- Fiona. Ó, já vou dizer, traumas são para ser curados, tá? Então vamos casar de novo. Vou fazer um vestido bem lindo, bem Olha aí, gato, ó. já vi assim, bem tomara que caia, bem tomara que me coma, Obrigada, assim. Paty. E pronto, tá resolvido, pronto, deu. Eu preciso Quebramos tirar esse esse trauma da minha vida. É Agora trauma. você ele com medo. Hã? Que ele fez. Não, depois da noite de hoje ele vai dizer assim, vai até marcar data. Ela já vai trocar o salto na 25 saída. anos já é daqui a pouquinho. Aí, ó. 25 Tu anos. sabe que, vai fazer o meu que eu vestido. casei 4 vezes com o mesmo marido, né? Ainda. Eu disse a sorte. Claro, eu falo sempre pra ele, a tua sorte é que eu quero casar contigo. Ainda. Assim. Mas eu casei, porque assim, ó, é o primeiro casamento, aquele normal, assim, e eu amo tule, gente. Eu Amo tule. Sabe? Acho assim uma saia de tule algo leve, divino, maravilhoso, aquela coisa assim. Ele dá o movimento e a leveza, né? Ele é tudo que a gente quer ser. Leve, com movimento, fluido, né? A mulher é tule. E eu casei com um vestido reto, gente, assim, retinho, com uma abertura aqui. Foi o Kiko que desenhou na época, a minha mãe que fez, eu que bordei, Ele me deu de presente de casamento o desenho do vestido. Aí a moda, que ela disse, deu tecido. E a mãe fez, obviamente, e eu bordei. Aí a saia, ainda botei um saião, assim, que era do casamento de uma amiga minha. Ela tinha casado com um vestidão bem grandão, eu peguei a saia dela, grudei assim e fiz uma cauda. Tudo era improvisado. E aí eu olho aquelas fotos e digo, como é que eu não casei de tule? Porque eu amo tule, sempre amei. Tanto que eu acho que o trauma de bailarina tá ali. Aí eu disse, não, né? Nos 15 anos eu disse ao meu marido, vamos fazer... Não, primeiro a gente renovou no primeiro ano, nos 5 anos a gente renovou com os padrinhos, e nos 15 anos eu disse, vamos fazer uma festinha maior, tal. Ele disse, vamos. Eu falei, pra mim, imagina de como é que eu entrei, com uma saia de tule. Mas pensa na saia de tule. Ele olhou pra mim e disse, eu não acredito que tu vai usar isso. Eu falei, claro que eu vou. Claro que eu vou. Vou curar meu trauma. Não foi aquela festa no comercial? Não, aquela foi de Aquela é 25. outra. Ah, Essa tá. foi de 25. Essa eu Mas tava essa foi meu viajando. sonho dos 50. Porque vocês sabem, assim, ó, que acho que a idade que a gente tem que realizar sonhos. E sempre tem tempo de realizar. Tá? E o meu sonho de criança era dançar balé.
E era caríssimo, gente, assim, era uma coisa que total fora de condição dos meus pais. E nem que eu quisesse, né? Não tinha como. E foi passando, nunca fiz. E na crise dos 40, olha, eu já fiz a dos 30, eu troquei a dos 40, eu disse, gente, vou dançar balé. Aí liguei para a Sinara, falei, Sinara, eu levava a Júlia, nós levávamos as meninas no balé, daí um dia eu conversando, falei, Sinara, você nunca pensou em montar uma turma de adultos, assim, quem quer aprender? Ela, olha, nunca pensei. Eu disse, mas se eu montar uma galerinha e tu monta? Ela disse, não, topamos, vamos fazer. Mas para já juntei 5. Que maravilha. Né? E aí comecei nos 40 a fazer balé, né? Legal. Aí meu sonho era dançar na ponta, gente, assim, ó. Aquilo assim. Claro que eu nunca vou fazer espacato, minha perna eu nunca vou erguer aqui, porque se eu fizer isso uma vez, nunca mais eu vou fechar, né? Não volta mais. A gente tem que saber as possibilidades. Aí eu disse, Sinara, eu quero dançar na ponta. E vai ser nos meus 50 anos. Daí ela disse, feito, vamos fazer. Aí eu disse pro meu marido, tu topa dançar comigo uma música que eu escolher, só que eu vou dançar balé. Ele olhou. Ele acho que já se imaginou de tutu, assim, também. Ele olhou pra mim e disse assim, eu preciso botar malha? Daí eu disse, se precisar. Se precisar eu ponho, né? Vou fazer o quê? Mas eu disse, não precisa. Gente. Ele, então tá. Ele ia nos ensaios. Ele foi em todos, ele não perdeu. A gente dançava e ele arredava. Vamos treinar? Ele arredava em casa. Coisa mais querida, ele me levantou na ponta, eu dancei na ponta. Fez, assim, foi muito legal. É momentos assim, esses momentos que unem os casais, assim, acho que faz os efeitos bem. Então, é realizar sonho. Ricardo vai usar malha, Ricardo. Imagina o Ricardo de malhazinha. Coisa bonita. É que o meu marido anda de bicicleta, então mais feio do que aquele traje de bicicleta, não é, né? A malha era de menos na situação, né? Mas sabe, Paty, que assim, ó, eu vou contar um pouquinho da minha história aqui. Eu namorei durante 10 anos com a mesma pessoa. Aí não tinha jeito dele me pedir em casamento. Daí eu falei, vou engravidar. Não, mentira, não foi assim. Não foi assim. Mas eu namorei 10 anos, aí engravidei sem querer. E aí, em 6 meses, a gente casou. Foi uma maravilha, né? Porque agilizei esse casamento de uma vez. Só que aí, eu casei no civil, fiz uma roupa. Daí eu casei na igreja, fiz um vestido. Daí eu casei no clube, fiz outro vestido. Mas assim, nenhum eu gostei. Porque eu tava grávida, né? Então daí nada ficou bem. Daí eu falei, não é que nada ficou bem, nada ficou como você sonhava fazer. Aí eu falei assim, quando a gente fizer 5 anos de casamento, nós vamos casar de novo. Aí infernizei ele 5 anos. Quando a gente fizer 5 anos, a gente vai casar de novo. E aí ele até tinha concordado, daí eu engravidei de novo da Carol. Aí não deu certo, grávida de novo. Aí eu não falei mais, porque eu fiquei com medo de dizer nos 10 a gente casa. Engravidar de novo. E aí depois, né, então vai nos 25, agora, que agora acho que não rola mais, né? Vai que, né, mas não é pra rolar. Não, até deixando bater aqui. Já a pessoa tem idade pra ser vó, né, você, mãe, não vai dar. Mas guria, mas é tão legal realizar sonho, né? Acho que não deixa a gente, não tem coisa que deixa assim. E eu tenho um terceiro sonho que eu ainda vou realizar, tá? Eu preciso aprender a falar inglês, porque eu sou uma porta. Tá? Tipo assim, pensa na porta, falando inglês, sou eu. Eu não sei nada. Porque eu não fiz nem na escola, na minha época de escola. Mas vai ser mais fácil do que dançar na ponta. Acho que não, amiga. Sei lá, acho que não sei. Eu morro de medo de iniciar. Paty, e o sonho de vocês? Falem um pouquinho. Janice, sonho não realizado. Eu acho que fazer um intercâmbio, morar fora. Acho legal isso também, né? Mas dá pra fazer. Dá? Eu tô planejando ele. Viu? Isso aí. E é bom, né? Manuzinha. E eu de me mudar pra fora. Tu já quer? Tchau, Brasil. Eu também tô pensando agora um sonho não realizado. Não sei, eu não tenho sonho não realizado, eu acho. Não, mulher realizada essa. Olha essa coisa. Não, é verdade. O meu ainda não tá realizado, mas algum dia vai. Mas eu sempre sonhei em me casar e ser mãe. É um sonho que eu sempre tive. Esse é um sonho tanto que eu tenho. quando eu era pequena me pediam o que tu vai ser quando crescer. Mãe. Hoje, eu acho que hoje A o sonho não melhor realizado essa pergunta de quando a crescer foi ouvir só. na ateliê que eu perguntei para uma menininha, Mas casar, o que tu vai ser quando crescer? Ela olhou para mim assim, aposentada. Maravilhosa. Eu amei o aposentada. Daí eu olhei para a mãe dela e disse, que ela fica com a avó dela, vê a avó fazendo um monte de coisa e a avó é aposentada. Ela acha que a profissão da avó é aposentada. Parabéns, a avó tem tempo pra ela, né? Viu? Puxa vida. E casar de novo. Com um vestido lindo. Com vestido lindo. Talvez. Vai calculando. O mesmo? Com o mesmo eu vou ficar com isso, porque assim, ó,
Faz 30 anos que eu dou com o mesmo. É, né? Não, trocar agora, Deus do livre, é 33 eu tô. muita mão. Passou o prazo Nossa, da eu acho evolução, também, né? Nós 33 anos É juntos. muita mão. É mais tempo junto que separado. Né? Nós chegamos à conclusão que é mais tempo junto que separado. É incrível. E ainda me arrepio. Paty, agora conta. Eu já sei o porquê, mas conta, porque não é possível que ninguém Acho que notou. mostra as mãos assim, pai. Ó, é só o dedinho que é pintado ali. Conta. Foi promessa para casar. Não, o meu filho, quando perguntam por que eu faço isso, ele diz é promessa. Mais Porque fácil, né? É mais fácil de dizer. Mas, assim, não é tão interessante quanto... Mas, assim, gurias, eu amo esmalte, tá? Eu sou uma apaixonada por esmalte e eu amo pintar. É mais interessante ver só os minguinhos pintados do que o motivo pelo qual, né? Parece uma questão de estilo. Parece exato. que já virou, tipo, marca, né? Registrada. marca As gurias me registrada. gostam, quando eu vou fechar os botõezinhos das noivas ou das 15, eles dizem, deixa o dedinho para não saber que foi tu que fechou. Ai, que Sabe? amor. Porque elas já sabem que o dedinho é o meu. Só que assim, ó, eu sou extremamente alérgica ao corante. Não é ao acetato, porque tem esmaltes antialérgicos, tá? Mas o meu problema é com o corante. Tudo que tem cor é corante artificial e o esmalte tem. E me dá dermatite de contato. Daí eu não posso botar no rosto. Aí eu fui indo e eu descobri que o dedinho raramente tu põe no rosto. Os outros tu põe. Então, cuidado, agora já é natural, né? Mas tu não põe. E aí eu não tenho, quando eu pinto só o dedinho. Aí eu pinto toda semana só o dedinho. Isso fazem, assim, acho que uns 30 anos, né? Que eu Eu só acho pinto. muito legal. E aí fica, daí todo mundo me pergunta, Mas sabe? virou marca registrada. Né? Aí virou marca registrada. E eu sempre, daí cada semana eu pinto de uma cor. Mas é só a minha manicure que se mata rindo, né? Tu nunca vai... E eu tentei já, tá? Pra vocês terem noção, pra mim fazer maquiagem, eu tenho que tomar 3 antialérgicos. Por isso que eu me maquio super pouco, né? Porque, assim, ó, o problema é a cor. Mas É, não A existe pigmentação. sem cor. Sempre a vai ter alguma pigmentação, coisa, né? é, Sempre vai ter tem. alguma A mesma coisa é lidar com tecidos, né? Por Tecido isso que natural, tipo- tecido natural com tingimento natural, né? Sem o pigmento corante. Quando eu lido, assim, tem algumas rendas que elas vêm já tingidas, né? Que elas não são feitas na cor natural. Aí, guria, 1 e 2 eu já tô com marca no rosto. Nesses dias eu tava com o olho inchado, porque eu tô lidando com uma... Paty, e conta pra nós, assim, se tu teve algum desafio na produção de algum vestido, com alguma cliente, Ai, alguma guria, coisa vários. assim, vários. Não vale isso comigo. Elenca Vários, assim. Um bafo, assim. Acho que o mais recente foi de uma menina que casou há pouco tempo, até assim, ó, acho que foi para nós o mais recente, porque ela é extremamente detalhista, assim, e ela vinha de vez em quando só provar. E cada vez que ela vinha na primeira prova, ela amava, na segunda ela odiava. Aí, assim, e eram detalhes que ela enxergava, assim, ó, então tu via que realmente ela estava em busca de uma coisa extremamente perfeita. E aí tu tentar explicar para ela que o corpo, ela era perfeita, ela era maravilhosa. Só que assim, ó, faz ruguinha, sabe? Daí ela dizia assim, mas aqui nessa foto eu não vejo. Gente, é foto, né? A gente Foto consegue tem manter. Photoshop, E né? claro consegue. que eu não vou tirar, porque a gente vê coisas, né, que são extremamente perfeitas e que a gente ainda não conseguiu, né? A gente tenta, a gente muda a técnica. Nossa, para nós, eu disse que essa menina, em 1 ano, a gente aprendeu tanto, porque nós fomos buscar várias coisas para tentar achar a perfeição para ela, sabe? Não vou dizer assim, ó, para mim o vestido dela tá maravilhoso, assim, mas eu tava na angústia. Gente, eu nunca passei tão angustiada até ela me mandar um feedback do outro dia. Aí eu mandei, fulana, como é que foi? E aí ela me mandou uma carta. Aí aquilo foi, deu certo. O vestido foi, e ele chegou amassado, porque ela casou em outro lugar e ele ainda não tinha cuidado. Então, assim, tinha suas rugas, mas assim, para ela estava perfeito. Foi assim, maravilhoso. Daí ela me disse, ela me pediu 90 desculpa, que ela estava, sabe, aquilo era a única coisa que ela conseguia mexer diretamente, o resto era tudo, não era feito por ela. Então foi mais ou menos assim. Mas foi um grande, só que é isso que tá. O processo, né? O de processo acompanhar foi, ela. nossa, bom, tanto quando ela vinha, para ter uma ideia, uma vez ela veio provar e ela precisava levar o vestido. Eu e a mãe saímos do ateliê, acho que umas 3 horas da manhã, porque a gente desmontou todo o vestido, a mãe disse, vamos desmontar e vamos de novo.
e refizemos todo assim. A Ira e ainda trabalha? é ela que faz. A Ira ainda trabalha, meu Deus. Sim, é ela que corta e faz a roupa propriamente dito. Eu fico a E é parte ela do bordado. que entra e dá os pitacos. E é ela que entra e dá os. Aqui. E às vezes eu gosto nela, fica brava comigo. E como que é trabalhar, né, com a mãe, né? Agora me veio essa, assim, É também. fantástico, mas é desafiador. Tá louco. Porque tem crises de gerações, né? Que, assim, que é importante. Que tu saber separar, eu acho que a gente levou um tempo para isso, mas hoje a gente já separa, embora que a minha mãe está numa idade assim que ela se ofende bastante, acho que é a própria idade, então às vezes a gente tem que cuidar e eu não sou nada cuidadosa, sabe? Então às vezes eu falo assim, eu vejo que ela fica super sentida, aí eu tento ir remendando, mas é que eu também não sei, assim, é que precisa ser falado aquilo ali. Aí, mas várias vezes a gente diz, mãe, acho que está na hora da gente dar um tempo. A gente, né, vamos dar uma calma. Aí ela liga pro meu irmão, chora lá com o meu irmão, daí o meu irmão liga, eu falei, Júnior, assim, Aí a gente se acalma, mas é aquela coisa. Só que assim, ó, a gente é uma escola viva, sabe? Os pitacos dela sempre são muito produtivos. São excelentes, ela olha e ela vê de cara que aquilo ali tá errado, entendeu? Só que às vezes, assim, ó, e aí engraçado, ela disse, vamos fazer uma coisa diferente. Daí ela olha, isso aqui não vai dar certo. Eu disse, mãe, vamos tentar. Ah, mas não vai dar certo. Aí quando dá certo, é ela que pensou, sabe? Lógico. E ainda bem que eu pensei em nós fazer isso. Mas se dá errado, aí já vê. Mas é muito legal. É difícil, não é fácil, né? Tanto para mim, acho que para ela é muito mais. Porque a minha mãe tem na idade, ela está na idade, assim, que o lidar com as pessoas, ela fica muito sentida com algumas coisas. Que eu acho que essa nossa geração, essa nova geração, muito menos. Por exemplo, para ela, o cliente é fiel. E hoje não existe fidelidade de cliente. Existe experiência. A mãe é a mesma coisa. Existe experiências, entende? Então, tu tem que ter uma experiência de ir lá no ateliê, tu tem que ir lá no Ademir, tu tem que ir lá na Galvani, tu tem que girar nisso aí, porque são experiências diferentes e tu tem que se sentir bem naquele momento. E tudo bem, sabe? Eu acho que assim, ó, super pra mim, tudo bem. Eu tive clientes minhas que olharam nesse pátio e fez todas as roupas dela. Quando elas foram casar, elas foram fazer no Ademir. E me falaram. Eu disse, perfeito. Gente, eu acho assim, ó. Não, aí um bonito é que às vezes a mãe ficava furiosa, elas me ligavam lá no meio, o que tu acha? Aí a mãe disse, tu vai falar? Eu disse, eu vou, ela tá me perguntando, se ela não tivesse me perguntando, eu não veria. Eu disse, acho que tá legal, acho que podia fazer isso. Então, várias fizeram isso, sabe? Mas eu acho que... E voltaram a fazer lá, voltaram a fazer cá. E é normal isso é legal. Só que a minha mãe fica sentida. Eu sei, porque a minha também fica. Sabe? Fica super sentida. Olha aí, ó. Aí veio para cá. Voltou. Sim. Mas agora ela já entende esse movimento, sabe? E até assim, porque às vezes ela dava umas, sabe? Dava umas cortadas na pessoa. Daí a gente foi conversando. Daí agora ela conseguiu se modernizar nisso, que é normal. Eu falei, mãe, tu não corta o cabelo da mesma pessoa sempre. Tu vai experimentar isso. É ok, as pessoas não vão ficar sentidas. Aí foi. Mas né? É o jeito deles e a geração. Né? É a geração de tu ser fiel. E uma vez se existia muito isso, né? Tu nunca ia botar uma roupa, tipo, eu botava um abrigo da Nike, tinha que ser tudo Nike, gente. Tu não misturava Puma com Nike, porque era uma concorrência. Como é que tu ia botar no teu corpo duas concorrências? Tu não botava. Tu fazia terninho, elas não usavam, usavam terninho. Aí não quando podia tu usar o dizia blazer assim, tu pode separado, botar esse casaco, juntinho. tu pode botar esse casaco com isso. Não, isso é para ser usado com isso. Juntinho. E eu tenho várias clientes que são assim ainda, sabe? Que elas não misturam as roupas. Eu digo, gente, não pode. Pega essa peça, põe nessa, né? Troca, olha que legal que moda fica. Sustentável, né? Certo, porque elas são para conversar, as roupas se conversam entre elas. E aí a gente fala, mas tem gente que não consegue, sabe? Assim, ó, e é de uma geração. Tati, a gente pediu se tu já tinha recusado algum vestido, mas qual o vestido mais te emocionou fazer? Eu dei 15 anos da minha filha. Com certeza. Eu dei 15 anos da minha filha. Que também foi diferentão, né? Super. Porque A festa dela toda foi diferente. 3 meses antes da festa dela, ela não ia fazer. A minha filha não usa vestido. Olha que engraçado, né? Ela não usava vestido de jeito nenhum. O último vestido que ela usou foi aos 10 anos. E dos 10 anos em diante, ela decidiu que ela não usava mais vestido.
Ela ia nas festas de terninho, e assim ia. E, por mim, ok. E o A tênis única tu puxou coisa... dela, né? Hã? E o tênis E o tu puxou tênis, dela. sempre de tênis. Aí, eu disse, ok, né? Eu sempre deixei bem à vontade, que eu acho, às vezes eu dizia assim, gente, você e o teu irmão é uma propaganda enganosa minha, né? Olha lá, o Luigi com a camiseta do Inter, um calção, chinelo. O marido, olha aqui, mãe, uniformão, né? Isso aqui, gala. Eu, ai, socorro, né? Mas tudo bem. Estilos, eu sempre deixei cada um no seu. Até porque minha mãe sempre me deixou muito. E aí, 3 meses, ela chegou para mim e disse, mãe, ainda dá tempo de eu fazer uma coisa assim, simplinha? E eu disse, bom, depende do que é simplinho para ti. Ela, não, eu queria fazer uma festa, só que assim, eu tenho uma coisa que eu quero que tem que ser assim, que não abro mão. Eu disse, o que tu quer? Eu quero uma festa com a família e um grupo restrito de amigos, né? E eu não quero bebida alcoólica nenhuma, nem para os mais velhos, e nenhuma. Eu disse, Ju, assim, ó, eu entendo, quem sabe só para os tios, mãe, é nenhuma. Aí o Edson olhou para mim e disse, eu, por mim, ok. Eu falei, imagina se ele ia dizer que não, né? Porque pai, eu vou te dizer uma coisa. Me diga quando é que ele disse não. Pra filha, né? Complicado. Daí eu tentei, né? Falei, mana, mas tu vê os tios, né? E a família do meu marido é uma família muito grande, e eles fazem festa, e aquela assim, eles gostam, né? Essa coisa. Mãe, é assim. Eu, tá, então vamos lá, vamos ver o que vai ser. Aí dela disse, mãe, outra coisa, eu quero um baile de máscara. Porque ela tinha lido um livro, e ela é toda temática, assim, né? E o livro tinha esse baile de máscara, todo mundo de preto e branco e de máscara. Deu, tá, daí ela fez, realmente, todo mundo foi de preto e branco e de máscara que ela deu no convite, as pessoas enfeitaram essas máscaras. E ela disse, Ju, e o teu vestido? Diz ela, eu também já sei o que eu quero. Daí ela me mandou a foto, uma inspiração que ela desenhou. Era rubro, um vermelho escuro. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Aí eu mandei para a mãe, ó, o vestido da tua neta. Dela, mãe, é maravilhoso, não sei o que vamos fazer. Falei, imagina se ela ia dizer ao contrário. Aí tá, daí começamos. E ela, assim, ó, ela é artista, né? Porque a minha filha gosta de desenhar. Ela olhava e dizia assim, mãe, isso aqui tá torto. Mãe, isso aqui tá isso. E eu, vontade de mandar, porque daí cliente tu não manda, mas filho dá vontade. Não, dá vontade dos clientes também, mas daí tu se manda. E eu dizia, Ju, não, mãe, olha, é um pouquinho só. E foi, mas foi muito ver ela, né? De coisa. Não, daí foi muito engraçado. Daí fizemos a festa. Chegou 2 dias antes da festa, ela olhou para mim e disse, mãe, o pai vai ficar muito chateado de eu não dançar com ele, né? Eu disse, Ju, ele já até se conscientizou, tu não quer dançar, tudo bem. Eu sou a única filha, né? Eu disse, acho que eu vou dançar então. Falei, Ju, falta 2 dias pro teu aniversário. Mas tudo dá jeito. A mãe sempre dá jeito. Liguei pro Michael, dele falei, tu tem que me socorrer. Dele, 2 dias, Paty? Falei, 2 dias. Tá, então vamos assim, vamos antecipar. Daí eu falei, agora tu convida teu pai. Daí ela disse, vou fazer uma surpresa. Daí ele pegou, pai, eu preciso levar um negócio. Daí ele chegou lá no Michael e disse, o que eu vim trazer aqui? Ele disse, tu veio dançar comigo. Ai, que amor. Aí eles fizeram, aí ela meio que desistiu, não, ela se estressou porque ela não dançava, assim, e foi, daí o Edson, tu quer desistir? O pai não se importa. Ela disse, não quero, eu quero dançar contigo. E aí o Luigi tá em Blumenau, né? Ele disse, como assim a Amanda vai dançar com o pai? Não, vai dançar comigo também. Eu disse, Luigi, mas tu chega no sábado, meu filho, chega no sábado. Eles chegaram de sexta para sábado. Não tem problema, eu danço para já. Aí o Michael, tá, já sei, sábado de manhã o Luigi adivinha aqui. E foi, gente, foi lindo, né? Não dá para dizer, mas eles dançaram, dançou, ela entrou com a máscara, assim, ó, foi bem legal, foi bem bonito, emocionante. E quando o pessoal soube que não tinha bebida alcoólica, foi mais legal ainda. Porque a festa terminou às 5 da manhã, porque eu mandei o DJ parar. Que Eu já estava morta. Que legal. O Biasi me disse, a primeira festa da vida que eu não tenho problema nenhum com piazada, porque todo mundo foi louco de faceiro daqui, bem, e fizeram uns drinks sem álcool, sem Só nada. na Coca-Cola. Só na Coca-Cola e água, né? Os primos ficaram, de início, meio chateados, porque estava um frio, gurias, estava um frio, assim, eu estava 4 graus, aquele dia chovendo em julho, né? E foi assim, gente, eles não paravam de falar, assim, todo mundo se divertiu, foi super, saiu todo mundo bem, ninguém ficou embalado segura, foi super. E
o jeito dela. E dali em diante ela Legal. começou a usar vestido em momentos especiais. Aí, tipo, a formatura dela, ela não repete. Falei, agora sim tá bonito, né? Porque tu nem repete vestido, né? A minha avó disse que eu posso. Ai, que amor. Então tá, né? Daí ela faz, mas assim, acho que foi o mais emocionante, assim, que eu fiz. Porque é legal, assim, tu passar essa coisa. Eu acredito que quando a minha mãe fez o meu, porque da minha irmã ela não fez, né? Ela foi alugado. Daí o meu, ela fez. Acho que ela passou por esse processo, assim, sabe? Embora que ela disse que a pior cliente que ela tem na vida sou eu. Com certeza. Com certeza deve ser a pior. A pior sou eu, sempre. Posso fazer uma pergunta para a Paty? Claro. Como fazer tanto vestido há tantos anos? De onde que vem essa inspiração da internet, de revistas? De onde é que vem essas ideias? Das pessoas. Ah, tá. O Ricardo perguntou aqui de onde vem a inspiração da Paty de fazer tantos vestidos por tantos anos para tantas pessoas e não repeti-los assim, né? Todos serem únicos. Exato. É que a gente diz assim, ele vem das pessoas, sabe? Porque as pessoas são únicas. E elas vêm sim com imagens na internet, tá? Elas chegam dizendo assim, ó, eu quero esse vestido. Aí tu olha o vestido e tu olha a pessoa, às vezes não rola, porque o corpo não é exatamente aquele ali. Aí tu começa, conversa, mas tu gosta do quê? Daí tu vai mudando. Ai, quem sabe? Daí eu sempre mexo, que eu digo que eu faço o advogado do diabo. Porque eu vou dizer o pró e o contra da roupa. Né? Que nem antes de, eu quero aquela manga, a noiva dizia, eu quero aquela manga assim. Eu falei, guria, é lindo, mas tu não ergue teu braço. Tu é uma guria que vive dançando assim, ó. Tu vai ficar com aquele negócio aqui, tu vai ter que puxar. Primeira prova, ela arrancou fora. Eu já tinha cantado o galo que não ia rolar. Então eu sempre dou. Aí ele vai se modificando. E como as pessoas têm a sua personalidade, o seu estilo, não tem como, nem que tu tente fazer 2 vestidos iguais, não sai. Não sai. A minha mãe, uma época, trabalhava com uniforme, ela odiava. Porque nem nos uniformes saiu igual um outro que era para sair. Né? Era para sair e não saía, porque realmente tu vai adaptando a pessoa. Dali a gente viu que não dava, que realmente a nossa área é essa. E aí é isso, como pessoas são únicas, as roupas também são, por mais simples que seja, assim. Mas sempre vem, a inspiração elas sempre trazem. E elas me perguntam, eu acho engraçado, porque elas me dizem, posso te mostrar o que eu pensei? Daí eu disse, pode, deve, né? Porque tu tem que conhecer o estilo. Tem umas que tipo a Gabi, eu já sei o que ela gosta, né? Então, às vezes a gente manda, olha esse, tua cara. Não, eu tenho uma história, acho que eu me lembro sempre quando eu falo, eu vou fazer um vestido, mas nada vai ser tão difícil quanto aquele. Era um vestido totalmente, meio que amarrado, assim, no corpo. Ele não tinha estrutura. Era claro que a gente criou uma estrutura, Era 2 né? ganchos o vestido da Gabi. Tipo múmia, começava estando de um lado E daí a e gente disse, mas como é que isso vai ficar Tipo, no deve ser um que corpo? começa um A gente teve que fazer meio que de papel, tipo um né, pano. Paty? Nós fizemos todo Um ele, molde. nós montamos ele num pedaço, a gente foi montando no manequim. E eu disse assim, Paty, se alguém vai conseguir fazer, é você. Aí a mãe dizia, meu Deus, como é que ela vai parar com esse vestido? Não, guria, só tinha 2 ganchos. O vestido inteiro era só 2 ganchos para fechar ele. E bem preso no corpo. E bem preso no corpo. Aí nós começávamos, eu montava, daí a mãe puxava de um canto, a mãe puxava do outro. Não, mas eu acho que é assim. Aí a gente montou um protótipo. E aí eu chamei, Gabi, vem provar, porque eu acho que é esse o vestido. Daí a gente botou, o protótipo ficou perfeito, né? Só ajustou o gancho. Falei, então agora vamos fazer no vestido, que é isso. Mas foi assim. E tem várias. Essa roupa da Gabi foi uma. E teve uma outra menina da Duda, que também, gente, era só um nó. O vestido inteiro dela, só o nó que ela dava aqui. Mas de onde é que me traz essas ideias? E tu vai, tem Pinterest. desfile, tu vai indo Meu assim. Deus do céu, mas vamos ser Aí essa Duda também, ela olhou e disse, Paty, vamos fazer. Daí eu disse, vamos. Daí foi até a gente achar e só prendia num nó. Claro que, eu volto a dizer, não é qualquer corpo que dá qualquer coisa, né? Quando a Gabi não tem, a gente sempre diz, tem dádivas que Deus dá e a gente tem que aproveitar, tá? Ela não tem muito seio. Então, esses vestidos... Obrigada pelo não tem muito, assim. Eu achei que você ia dizer, a Gabi não tem. Não tem, sim. Até tu tem, né? Tu não é assim... Mas... Não é peito. Mas não é peito. Falando da avaliação, né? Mas tem... Mas é lógico! Estão falando dos peitos da guria, tu vai olhar pra onde? Todo mundo No cabelo? Eu, Natália, então. Eu, Natália. Agora a gente faz um corte assim, gostoso. Mas eu disse, ó...
Mostra, dá um close. Mas tem roupas que só dá exatamente por ela não ter. Que é o vestido amarelo, o caso Que é do o vestido vestido, amarelo. né? De como perder o homem em 10 dias, como tem como esses. Esse, se ela tivesse muito seio, ou a Duda, se ela tivesse muito seio, não ficava, gente. Ia ficar extremamente vulgar. Ia ser horrível, porque os peitos iam ser para fora. Aqueles, a gente olha aqueles degotão, coisa mais linda aqui. Por que fica lindo, não fica vulgar? Porque elas não têm peito. Porque não tem. Põe um peito ali, foi-se, Não porque tem. ele não vai ficar reto, ele vai abrir. E aí tu tem que explicar para a pessoa. Mas tem as fitas que colam, eu acho massa. Ai, Paty, Mas não tem resolve as as fitas fitas. que Já colam. te digo, né? As vidas Gente, tem as fitas que colam, mas tu pode pregar com grampeador. O peito é peito, ele não não vai, adianta. ele vai fazer o seu volume natural. Ia fazer o seu movimento, né? Né? Às vezes dá vontade de Aquela pregar. fita puxa lá de baixo, passa por trás. Não, pescoço. melhor é assim, eu tenho uma que amiga aquela que daí, assim, ela queria botar um vestido mega justo, ela tava com umas gordurinhas assim, nas costas, né? E aí ela chegou e disse pro namorado dela, vou botar esse vestido, agora tu pega o micropore e ó. E foi, gente... Mentira! Não é mentira. E ela se plastificou inteira e segura os Se peitos. microporou inteira. Isso. E aí depois pra tirar. Tá louco. Meu Deus, vocês não têm noção. A gente chorava de rir quando Mas ela ela botou botou o o vestido. Não tem energia Claro, micropore, né? botou o Imagina se ela vestido tivesse- pleníssima e depois imagina pra tirar. E ela dizia, agora tu arranca. Mas eu nunca, quando eu ganhei o Por Luigi, louca. assim, porque o Luigi, tipo assim, eu engordei um horror, né? Porque pensa no filho de gringo, que era de graça, ele não queria sair de jeito nenhum, né? 42 semanas a Vivente ficou e não nasceu parto normal ainda, tive que dar ordem de despejo. E eu me engordei um monte. Uma semana depois, não, uma semana não minto, uns 15 dias depois nós tínhamos um casamento para ir, né? Aí eu, né, naquele estado, como a gente fica o ó, né? Aí eu olhei e falei, meu Deus, eu não posso desse jeito. Mãe, vamos fazer um corselê, né? E pode botar Eliós. Gente, eu botei. Apertei, fiz igual a década, né? De 20 lá, me apertei assim, gente, eu tava com, voltei a minha cinturinha, eu nem respirava, mas também não comia, né? Tá louco, Não gente. tinha. É só trabalho. Aí o meu marido, filho da mãe, ele comia e dizia assim, tá tão bom Tá isso. E eu dizia, grande coisa, eu tô elegante. A Eu tenho gente... uma pergunta, de artista para artista. Como que tu lida com esse conflito de artista e empresário? Em relação a o quanto que o teu trabalho vale como artista e ao mesmo tempo como na parte empresarial, entendeu? É realmente esse conflito do ego do artista para com a realidade Do mercado. Atual, do mercado. exatamente. Como que tu lida com isso? Começa assim, ó, que as pessoas tinham a doce ilusão que, e era uma vez, né? Isso é uma verdade, mas era uma doce ilusão que tu mandar fazer em costureira é barato, tá? Então, assim, elas geralmente chegavam, assim, com essa função, assim, que é muito mais barato eu mandar fazer porque é uma costureira, tu entende? Aí tu começa a agregar coisas e tu mostrar para ela que o investimento ele está muito além da costura, né? Então, assim, ó, tu agrega uma experiência inteira dessa conversa, desse processo, assim, ó, e tu vai agregando. E para isso requer o tempo. E o tempo, tu não tem como tu controlar a nível financeiro. Então tu põe, entre aspas, um valor. E as pessoas optam se elas querem ou não investir esse valor nessa experiência. A primeira vez que alguém chama, eu sempre digo, vem conhecer, vem conversar, e esse tempo, ele é sem compromisso e sem custo. Para mim apresentar o que é essa experiência, o que vai acontecer, o que se faz naquilo ali, daí tu vê se tu vale, né, esse investimento, se tu tá a fim de investir em você, esse investimento ou não. E aí tu nota assim, ó, que aquela pessoa que vai lá e morre pichinchando, morre isso, ela não está dando valor ao teu trabalho. Ela quer a roupa da Shein. Porque quando me chegam lá e dizem assim, ai, mas olha aqui, ó, eu consigo por 580. Eu falei, gente, compra. Por 580 eu não consigo o metro do pano que eu uso, porque eu compro um pano natural. Então eu não consigo te dar, nem quero, né? Não quero, acho que tu tem que comprar. E eu cansei de ver pessoas que me dizem, eu vou comprar. Eu falei, compra.
Daí qualquer coisa, tu me liga. E me ligava, Paty, não tem noção do que veio, agora tu faz. Só que agora qualquer coisa eu vou fazer. Porque não dá mais o tempo que tinha para fazer todo aquele processo, sabe? Porque tu pega noivas, a gente lida 6 meses com as noivas. Mas eu sei, bom, tanto que a gente gosta que elas ficam mais tempo lá com o vestido do que no próprio ato. Né? Mas é assim, ó, é só tu ter essa experiência para tu saber como é que é, e o final, os relatos. Até hoje uma me mandou ali, Paty, tu vai estar amanhã, eu preciso ir aí, te dar um abraço, te contar como é que foi. Então tu cria uma amizade, assim, né? Mas é conflitante, tem gente que não dá o valor, só que a gente tem que se dar, sabe? A gente tem que se dar, e assim, ó, essa prostituição de serviço, ela é complicada, porque assim, ó, a gente precisa pagar a conta, a gente sabe disso, sabe? E tem horas que dá vontade de jogar a toalha, porque né, é muito imposto, é muito tudo que tu tem que pagar e tu não pode baixar o teu valor, né? E até porque o valor que tu dá é o mínimo para tu fazer tudo isso. Então é complicado, né? Onde a gente não é valorizado. Em compensação, tem pessoas que, nossa, nem discute, porque eu acho até, esses dias eu disse, nossa, eu achei que ia ser até bem mais, sabe? Já estava preparada. Eu pensei, podia ter aguentado. Né? E outra, assim, ó, a gente dá essa experiência a qualquer pessoa. Né? Interessa, assim, ó, de A e B. Eu já tive pessoas muito humildes, eu nunca esqueço, eu tive uma formanda, gente, ela me pagava toda semana com um envelopinho embaixo da porta. Assim, R$30, R$20. Aí a mãe dizia, meu Deus, assim, ó, eu acho que essa guria, ela pega o dízimo da igreja, né? Toda segunda-feira ela me mandava um pacote. E foi... O sonho dela era fazer aquela roupa, sabe? Claro que a gente tentou fazer o máximo para ela ficar bonita dentro do que ela podia, né? A gente tenta fazer as coisas para as pessoas realizarem o sonho. Tu tem como fazer esse processo de uma maneira no qual se adapte. Só que chega um ponto que eu digo, não vale a pena tu fazer. Menos que isso vai ficar muito, sabe? E ela foi indo. Tanto que o último depósitozinho, eu nunca esqueço, de R$50, foi a mais. Quando ela veio provar, eu falei, guria, tu já me terminou de pagar isso aqui? Ela olhou para mim assim, meu Deus, eu vou poder fazer as lembrancinhas. Ai, querida, imagina. E como teve uma, que foram, a gente chamava ela de Vamp, porque assim, elas foram em medicina, a menina era tão magra, tão magra, tão magra, e ela mal comia mesmo, sabe? Porque foi assim, ó, ela sofreu muito para fazer a medicina. Ela comia no hospital, sabe? Ela tinha assim, ó, e quando ela chegou lá no ateliê, ela tá contando assim, ela queria fazer, a mãe disse, não, vou fazer teu vestido, eu vou fazer, a gente vai dar jeito, e assim, ó, tu vai me pagar o tecido. E fizemos assim, até ela fez um vestido preto, ela era legítima mortícia, assim, sabe? Um cabelão, assim. Fizemos o tal do vestido dela de veludo preto, nunca esqueço. 3 anos depois, voltou uma mulher, pensa numa mulher toda. Ela disse, tu não lembra de mim? Eu disse, não. Tu fez meu vestido de formatura, guria. Mas tu fez meu vestido de formatura. Aí eu disse, já Vamp! Eu disse, eu contei, brinquei com ela, contei a história da Vamp dela. Disse, guria, eu passei por perrengue. Mas agora eu estou terminando a residência, já estou em outra época. Eu vim aqui terminar de pagar o meu vestido e vou fazer o meu de residência contigo. Então, assim, são coisas, entende? Tu vai passando. Que tu cria uma certa amizade. Eu acho que tu tem que ter hoje muita empatia com as pessoas, né? Porque não é só a roupa que elas te trazem. Elas te trazem toda uma história e uma expectativa. Né? E tu trabalhar com a história e a expectativa das pessoas, né? E as inseguranças, né, Paty? Insegurança, trauma, medo, vontade de ser algo que não é, insatisfação do corpo muito, tô gorda, tô isso, tô tudo, sabe? Chegamos na hora, Janes, das rapidinhas. Das recebinhas. Então, Paty, agora nós vamos te fazer umas perguntas, eu vou te fazer umas perguntas e aí tu vai nos responder aqui, tá? Rapidamente. Rapidamente, bem sucinta. O último livro que tu leu e um livro que tu recomende, assim, o livro que tu mais te fez sentido, que tu já leu? Perdas Necessárias, o que mais me fez sentido, tá? Uma pessoa que você gostaria de ter conhecido? Qualquer uma. Socorro, gente, uma pessoa que eu queria ter conhecido, acho que o meu avô, porque a minha mãe não conheceu, e ela fala muito dele. Então, acho que ela gostaria e eu gostaria junto. E alguém que hoje é vivo que você gostaria de conhecer? O Cristiano Ronaldo. Gente, sou apaixonada por ele. Se ele disser assim, vamos, eu digo pro meu marido, olha, eu só vou trair com o Cristiano Ronaldo. Assim. Então tu vai entender.
entender, tu vai entender, né? Vendo aquela margem. É compreensível. A cara, não, a cara eu até não digo, mas o música Gabi corpite que do pede homem, sempre, né? mas tinha mais uma pergunta. Tinha mais uma pergunta, não tinha, gurias? Eu acho que não. Ah, sim. O case mais difícil que aconteceu dentro do teu ateliê, assim, o maior desafio que tu teve? Que tu já contou algumas coisas, mas alguém que, tipo assim, te marcou, tipo, eu conseguia, entendeu? Alguma situação, assim. Superação. Superação. Mas não precisa ser no ateliê, eu acho que Não, uma é que eu acho superação que- da vida. É, né? pode ser uma da vida ou num uma do ateliê é tu também. fazer uma roupa para uma pessoa que você não gosta. Ai, Tu já fez? Já fiz. E assim, e não me pergunte por que que eu não gosto, porque esse é um grande defeito meu. Tem pessoas que eu olho e elas nunca me fizeram nada, gente, por Deus, assim, é uma coisa que eu tenho. Mas Não bate. mundo É tem energia, isso, eu né? acho. sabe? energia não E bate assim, ó, mesmo. e tu trabalhar, tu ter que tirar o melhor e fazer o melhor para ela de uma pessoa que você não tem liga, é difícil, gente. É difícil, porque tu tem que, sabe? Tu tem que fazer e ela tem que sair de lá acreditando fielmente. E não é uma mentira, sabe? Tu tem que dar o melhor, porque tu tem que largar o teu preconceito, porque ela é um preconceito. Sabe? Mas deixa eu contar só uma rapidinha, gente, que eu acho massa. Uma vez chegou 2 rapazes lá, né, no ateliê, e aí eu atendendo assim. Aí eu disse, eles, você faz roupa? Sim. Falei, só que a gente só faz roupa feminina. Eles disseram, mas é por isso mesmo. Eu disse, é por isso mesmo. É que a gente quer fazer a gente quer fazer uma roupa para um negócio, era uma Miss, tipo Miss Drag Queen, sabe? E eu disse, mas tu faz? Eu disse, faço. Aí tá, né? Daí cheguei e falei, mãe, olha, aconteceu isso. Mãe, meu Deus do céu, quem é que vai provar? Eu falei, eu. Mas tu vai ver os homens pelados. Eu falei, mãe, daí, né? Eles estão loucos. Aí, gente, era muito engraçado. Cada vez que eles iam provar, a gente fez um corpete todo bordado e uma saia, assim, linda, assim, sabe? As roupas, daí a gente ia lá provar e as gurias ficavam tudo assim, na porta, sabe? Foi muito engraçado, assim, um momento bem cômico. E uma mulher chegou para mim e me disse assim, eu vim aqui fazer uma roupa. Eu disse, que legal, quem é que te indicou? A minha pombagira. Eu falei, falei, a pombagira, ela baixou lá e ela disse que é para mim vir fazer aqui contigo. Eu falei, mas olha que pombagira chique, gente. Eu conversou com ela mais vezes, né? Gente, vocês têm noção que até as pombagiras estão me indicando. Achei o máximo. Adorei. Achei o máximo, gente. Não, vocês não têm noção. Olha, muitas colegas para me contarem todas as histórias, porque lidar com gente muito tempo é muita história. É muito legal. Muito. Tati, a gente quer ouvir de ti uma música que tu gosta muito, para essa música entrar na nossa playlist do Spotify. Ai, gurias, eu sou muito religiosa, vocês não me perdoem. Não, mas É a tua música, É a tua música? como nossa convidada na nossa playlist. Eu tenho uma música que sempre quando eu preciso, né, acho que me dá uma luz, alguma coisa difícil, né, eu escuto Acalma o Meu Coração. É linda essa música. Porque eu acho que em todos os momentos, quando a gente se acalma, quando a gente consegue acalmar o coração, as ideias fluem. Porque quando o coração bate mais alto que as nossas ideias, que o nosso pensamento, ele nos confunde. E a gente pode tomar atitudes precipitadas. Então, no momento que a gente consegue acalmá-lo, a gente consegue ouvir um pouquinho a nossa razão. E eu acho que essa música, ela faz isso. Então, assim, tem momentos que eu coloco ela a 1000, assim, né? E acho que até os meus vizinhos lá do condomínio já estão sabendo que é um dia que eu preciso ouvir, descansar, assim, ela me faz eu pensar. Acho que é uma música que além de trazer, ela traz essa Adoro um calma. louvorzinho. Essa calma que a gente precisa, né? E eu acho que todo momento a gente tem que saber voltar ao que realmente importa, que é o nosso interior, na fé que cada um tem. Se conectar com a... Mas esse é o maior, enfim, né? A gente saber que a gente pode ser muito mais, né? Que teve um ser que foi muito mais do que a gente é. E é possível fazer, né? Então, acho que vale. Ai, que lindo. Tati, então, com isso a gente agradece. A gente quer pedir para ela deixar as redes sociais dela, para que é as pessoas que estão nos assistindo... Não atrapalhar depois nossa. A Manu faz o encerramento. Então tá, não sou eu. Me tiraram no encerramento, viu? Tati, então tu pode falar tuas redes sociais, como a gente pode te encontrar? Bom, eu sou a Pati Covatti, que virou single, né? Porque as meninas já gostam. Lá vem a tia, a Pati Covatti. Então é Pati com 2 T-I, Covatti com 2 T também I. Então, É tipo entre linhas com 2 T's também. Serão muito bem-vindas lá, vão ver o meu trabalho, tá? Então, assim,
no Instagram, onde eu tô mais, eu mostro o que eu faço. Porque eu tentei deixar a minha vida pessoal, né? E esse esquema Então, acho que lá vocês vão ver quem sou eu profissionalmente. Claro que vão ver flash da minha vida e ver que a gente é ser humano, né? Eu gosto que esses dias eu botei eu limpando a casa, porque eu recebi uma noiva, tava eu limpando e uma botou assim, tu varre o ateliê? Falei, sim, ele precisa ser varrido, né? A gente varre, passa pano, né? A gente faz normal, né? Ali cada um ajuda, quem tem menos trabalho no momento faz alguma coisa para outra, né? E é isso, então vão me encontrar lá no Paty Kovács. Sempre tem dicas, né, Paty? Tem dicas, todo o story tem dicas, né? Dicas e coisas que eu acho super bacana, assim, tanto de como tu achar, hoje tinha como tu achar o teu estilo através de filmes que tu vê, que é fácil de tu achar. Então eu sempre tento dar novidades que vão se usar, coisas que vale a pena tu investir, coisa que não vai rolar. Então, eu sempre tento dar essas diquinhas, porque é a minha maneira de consultora de imagem, que é a minha segunda profissão em si, né, que eu lido nos intervalos, mas como é que tu pode brincar com o teu guarda-roupa sem precisar realmente de uma consultora, né? Então, olhando essas diquinhas. Então, eu tento todo dia dar o que está rolando, né, nos vestidos de festa que estão bombando. E uma mensagem final, antes da Manu encerrar, né, para quem está nos assistindo. Ai, gente, assim, primeiro dizer que foi um prazer, né? Eu estava bem nervosa, mas acho que vocês viram que eu gosto de conversar bastante. A gente também tem. Mas eu acho assim, a gente sempre fala dessa busca, né, do nosso estilo, que é a nossa personalidade no vestir e que faz a gente ser o que a gente é, né? Então, busquem ser o que vocês são, o que a gente é, e não o que as outras pessoas, nem o que elas querem, nem o que elas desejam de você. Façam o que elas desejam, o que você realmente é. Porque a partir do momento que tu tem que fantasiar um personagem, tu não consegue sustentá-lo por muito tempo. E aí tu mostrar o que você é, você busca um espaço teu propriamente. Então, calcem-se disso, né? Sejam muito vocês. E qualquer dúvida que tenham a nível, assim, ó, me manda um WhatsApp que eu respondo, tá? Eu não cobro para responder. Às vezes eu respondo as gurias, falei, faz isso, não tem problema. Porque o conhecimento ele só é válido quando a gente pode transmitir. Né? Então, eu não me incomodo de responder, às vezes me perguntam lá no Instagram mesmo, né? Para mim dar dica, eu dou, né? Porque eu acho que é legal a gente poder, como eu peço também, né? Muito, às vezes eu tenho dúvidas, eu mando, esse tecido eu não conheço, eles me mandam. Então, é importante isso. Paty, ficaríamos horas aqui conversando contigo, uma conversa tão gostosa, né? Inspiradora, você realmente passou muito a tua essência, o teu sentimento, o teu amor, né? Pelo teu trabalho. E muito linda também a tua história e inspiradora. Obrigada, né, por ter dedicado o teu tempo aqui com a gente. Com certeza vai fazer muito sucesso aí. Né? Olha, superar todas as mulheres que sentaram aqui nesse divã aqui, o negócio não é fácil. Muito obrigada, adoramos. Obrigada. Ai, eu não posso fazer. Fica fazendo barulho. Ai, foi maravilhoso. E o amendoim nem as caras. O amendoim nem 30. Pera que a mãe vai colar de novo isso aqui.